Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira sessão do podcast Histórias do Cinema Paranaense na sua versão presencial. Hoje a gente está aqui em parceria com o Cineclube Cerejeira. A gente está fazendo uma sessão extra especial do Cineclube que é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Cinema e Artes do Vídeo da Unespar. E hoje a gente está aqui, claro, em parceria com o MIS, que está recebendo essa sessão. Estamos aqui com algumas pessoas, além do William, diretor do filme O Estacionamento, que vai ser exibido ainda nessa sessão. Estamos com o Francisco Gus, Chico, que fez a trilha sonora do filme. Estamos com o Vitor Bussolini, que hoje trabalha com o William. Estamos também com a Malu Correia, que trabalha também na equipe do Cineclube Cerejeira, e mais com a nossa equipe, o André, o Rodrigo Tomita, o pessoal da Coco Filmes que está aí ajudando sempre na realização. E eu sou o Gabriel Borges, estou aqui apresentando junto com a Jushoma, que está aqui do nosso lado e vai estar conduzindo a conversa junto comigo. E, poxa, tem algo que acho que é fundamental a gente falar, que é um pouco de uma espécie de percurso, assim, né, do que foi o podcast, do que é e do que vai ser aqui hoje. Vocês estão percebendo, tem uma aparelhagem meio bizarra aqui, que é justamente a gente estar cheio de microfone para gravar e tal, e a nossa ideia é justamente isso, é fazer com que as sessões e que os debates sobre os filmes fiquem de alguma maneira preservados e que a gente possa continuar isso, não só aqui, mas que a gente possa deixar isso e que isso reverbere e alcance as pessoas também em casa, também onde elas estiverem. Foi com esse objetivo que a gente começou o projeto ali em 2021 e gravou lá atrás 6 episódios. Mas tinha uma coisa que ainda, para esse ano, assim, estava instigando a gente e, enfim, especialmente me preocupando, que era como que a gente vai fazer para chegar mais perto das pessoas. E, poxa, a gente está saindo agora do online, depois de 2 anos presos em casa, assim, como que a gente, de fato, vai conseguir chegar nas pessoas, assim? E como que a gente vai conseguir fazer com que esses debates, essas conversas sobre cinema cheguem e a gente possa conversar com mais gente? E por isso a gente conversou e chegou a uma conclusão que talvez era muito legal a gente conseguir unir essas conversas que a gente já vinha tendo sobre processos de criação, sobre estilo, com a universidade, que a gente tinha acabado de entrar, alguns de nós que fazíamos parte da equipe da Coco Filmes, que produz o podcast, e daí a gente começou a pensar como que a gente vai fazer isso, conversamos com o professor Baggio, que também foi entrevistado na última temporada, e chegamos à conclusão de que o mais legal era a gente começar a fazer sessões de cineclube para juntar e a gente poder conversar sobre os filmes presencialmente. E aí que está a chave, poder contar com a participação de vocês que vieram aqui. Agradeço muito vocês terem vindo. A gente quer muito ouvir, de fato a ideia é que a gente esteja presente aqui para de fato poder conversar sobre os filmes. E por isso, a gente está aqui presente na sala do MIS e acho que é fundamental a gente também agradecer ao MIS por isso. E claro, agradecer ao William pela parceria lá na primeira temporada. O William foi o nosso comentarista oficial, brincava com ele, né, o PVC do nosso podcast. Foi a coisa mais honrosa que eu já ouvi, cara. Obrigado. Sério. E daí, nessa temporada, acho que era muito legal pra gente começar fazendo, se a gente estava tendo tanto tempo em casa, trazer a casa pra cá, trazer a casa presente, assim, e daí também trazer alguém da casa pra gente conversar sobre um filme que é um tanto instigante também para essas conversas sobre estilo, sobre processo de criação, que é o Estacionamento. Bom, falei um monte de coisa só pra gente ter um contexto básico, mas acho que era legal, antes da gente partir pro filme, só a gente conversar muito rapidamente, assim, para de fato conseguir de alguma maneira chegar no filme com alguma bagagem. Ouvir um pouco de estilo, William, porque acho que é sempre uma coisa que a gente parte nos cineclubes, né? A gente apresenta a trajetória das pessoas, a trajetória dos realizadores, o contexto do filme. E acho que uma coisa que eu quero muito saber, assim, é uma pergunta até um pouco capciosa, a gente está aqui, né? Tem uma imagem do filme que é Curitiba, que é pergunta básica: por que filmar em Curitiba e como que você veio parar aqui? É isso. Boa. Cara, por que filmar em Curitiba? Eu não sei se eu vou conseguir responder. Esse cara que está aqui, o Vitor, já fez uma pergunta semelhante e suscitou as outras tantas. Primeiro, obrigado. Assim. Obrigado ao pessoal que está aí também. Eu tô nervoso. Já fez, eu tô nervoso. Não, mas assim, cara, o lance eu não sei, assim, eu não consigo pensar outra coisa que não fazer as coisas aqui, assim. Tipo, eu não consigo... Todas as ideias que a gente tem, assim, todas as ideias que a gente tem desenvolvido e tal, para mim
tem uma relação muito forte com a cidade, assim, com o lugar, com estar aqui, assim. E, na realidade, a pergunta que o Vitor tinha me feito era assim, porque eu não sou daqui, né? Eu não nasci aqui, eu vim para cá em 2011. Então, e daí ele perguntou como que alguém que não é daqui gosta tanto daqui, né? Essa que era a pergunta que o Vitor tinha feito, assim, e eu buguei, assim, na hora. Falei, caramba, velho, porque de fato é uma coisa que mexe muito comigo. Eu vivo aqui, o Santiago nasceu aqui, que é meu filhinho, mas eu acho que tem a ver, assim, com uma coisa de... algumas coisas, assim. A primeira é ter se sentido muito em casa aqui, com as pessoas que eu conheci, com os amigos que eu fiz aqui, e que foram pessoas que foram fundamentais, assim, na minha vida, em vários momentos, assim, mesmo antes de eu saber que elas seriam fundamentais, assim. Então eu tenho uma espécie de gratidão mesmo pela cidade, pela forma como... E foi aqui que eu consegui começar a acreditar que fazer cinema era possível, né? Eu morava em São Paulo e não achava que era possível de fazer cinema. Parecia um sonho meio distante, parecia que era um sonho que você ia talvez conseguir agindo como um operário, um funcionário dos filmes dos outros, assim, mas não que você conseguisse fazer o seu próprio, assim, era uma coisa que parecia meio inacessível. E daí eu vim para cá, fiz a pós em cinema na FAP, que foi a primeira coisa assim que eu fiz mais orientada, digamos assim, né? Foi uma pós que eu acho que a gente até conversa, a gente não tem mais, assim, ela é meio, sei lá... Não, tipo, tem. Achei que era meio Cometa Halley, assim, eu passo de vez em quando. Mas era pós em cinema com ênfase em produção, assim. E daí era um caos total, assim, a sala tinha tipo uns 50 pessoas e tal. E daí foi lá que eu conheci essa pessoa, que eu acho que é a pessoa que resume todos esses encontros, que é o Valdeliz, que é um cara que, um grande amigo e tal. Foi uma pessoa que suscitou muita coisa, assim, acreditou antes de qualquer outra coisa, e daí a partir disso muita coisa foi acontecendo, né? E aí eu não sei, cara, não sei explicar qual é, mas Curitiba sempre me pareceu ser uma cidade muito cinéfila mesmo, assim, tipo, muita gente aqui assiste filme, discute filme, vive filme, assim, eu conheci as pessoas mais malucas, assim, com relação ao cinema, foi aqui. E me parecia ser uma coisa, tipo, uma força, assim, que meio vulcânica, assim, que não tinha uma certa vazão, assim, daí foi conhecendo cada vez mais gente, a gente foi enfim... O pessoal foi se encontrando e tal, e foi até um certo momento em que eu acho que chega perto dessa época aqui, foi quando eu senti que tinha uma efervescência muito grande, assim, de... efervescência de muitas coisas, né? O Chico tá aí também, ele sabe bem disso, a gente trocava muita ideia, tinha muita vontade, assim, de fazer filme. E eram uns filmes, assim, cada filme era de um jeito, assim, eram muitos jeitos diferentes, mas tinha uma coisa... não vou dizer um grupo, assim, porque também não era necessariamente um grupo, assim, era muita gente que se encontrava, falava-se muito sobre isso, era uma energia muito, um potencial muito grande, assim. E aí em 2014 eu fiz esse primeiro filme, que é o Curitiba, a maior e melhor cidade do mundo, que é uma iniciativa quase solitária, digamos assim, né? Fui com uma câmera de VHS, fui filmar na rua, achando os lugares e tal, mas já com muita contribuição das pessoas, assim, tipo, você tem que filmar tal coisa, tem que filmar tal coisa. Eu contava a ideia para as pessoas, eu vi um negócio lá não sei aonde que é tal lugar, e daí assim foi indo. Mas ainda assim tinha esse desejo de fazer um filme de ficção, que contasse uma história, que retratasse alguma coisa que eu via da cidade, que eu achava que era particular, e daí já tinha também uma espécie de observação com relação aos outros filmes, dos outros lugares que estavam saindo, já comecei a entender melhor o que eram os festivais e tal. A gente participava de um festival aqui que era o Olhar de Cinema, daí eu fui ver outros filmes e tal, daí eu fui ver o que o pessoal estava fazendo, eu fui entendendo, assim, falei, caramba, tem um lance assim, esse lance com o lugar é real, assim, é uma coisa forte mesmo, né? E daí eu pensava, putz, o que é que eu vou fazer, assim? Daí via algumas coisas antigas, assim, que o pessoal tinha feito aqui da história, assim, achava legal, mas achava com uma cara do pessoal que, enfim, acho que talvez uma cara meio de, não sei, umas coisas assim meio de lendas ou de titãs aqui da cidade, né? Tipo Dalton Trevisan, Leminski e tal, e eram coisas que para mim naquela altura pareciam meio assim amedrontadoras, assim, né? E depois eu pensei, putz, o que é que eu tô vendo aqui, né? E foi bem nessa época, a partir de 2013, 14, 15, que começou também a migração muito forte de haitianos aqui para
para Curitiba. E isso é uma coisa que mudou muito, assim, a paisagem da cidade, assim, foi impressionante mesmo, assim, a chegada dessa galera e a consequente, digamos assim, o que veio disso, né? Porque daí os caras chegaram, começaram a sofrer, enfim, o racismo brutal, a xenofobia brutal, e tinha uma barreira da língua, né, que era praticamente intransponível. Eles falavam francês e tal, falam a língua dele, que é o creole, mas falam francês também. E daí aqui o pessoal fala português, enfim, daí tipo, todas essas tensões, assim, comecei a observar isso de muito, muito perto, e tinha alguma coisa ali que eu não sabia direito o que era, né? Partiu primeiro desse desejo, assim, de se olhar e dizer, caramba, cara, o pessoal tá vindo aí ganhar a vida, tipo, aqui nessa cidade, uma cidade hostil, assim, com um clima hostil que a gente conhece bem, assim. Então eu quis tentar juntar todas essas coisas, assim, que eu sentia, que eu dizia assim, por mais que seja mesmo hostil, efetivamente em muitos aspectos, eu sempre fui a pessoa com os amigos e tal, que sempre defendi também cara, debaixo de uma certa hostilidade aparente, assim, tem coisa muito boa aqui. E tem mesmo, assim, porque eu falei, cara, eu conheci algumas das melhores pessoas que eu conheço aqui. Então, assim, não posso entender que esse lugar seja um lugar amaldiçoado, assim, um lugar demoníaco por natureza, porque tem muita gente boa, tá ligado? Então eu sempre briguei muito com a galera, assim, e na época eu fiz essa menção ao Olhar, né? Mas eu trabalhava lá na Grafo e tinha muitas discussões dessas, assim, pessoal, isso aqui é aquele meio lugar comum que a gente já discutiu muito, né, também na primeira temporada, assim, porque daí, é sempre assim, né? Eu acho que aqui em Curitiba é um lugar que é muito curioso porque discute-se muito a condição de ser curitibano o tempo todo, assim, né? O que é ser curitibano, o que é não ser curitibano, isso é coisa de curitibano, isso não é. E você não vê isso em outros lugares, assim, isso é coisa de paulistano, você não vê isso. No máximo que você vê é uma celebração, assim, tipo, isso é coisa de carioca mesmo e foda-se, assim, um negócio que é uma afirmação, assim. Aqui é um negócio sempre autorreflexivo, assim, isso para não dizer autodepreciativo, né? E eu identifiquei isso como uma força, assim, dizer, não, cara, mas tem muita coisa maravilhosa. Basta todos nós aí, qualquer coisa que a gente já tenha ido filmar em algum lugar, cara, às vezes você chega na casa da pessoa, tipo, a pessoa abre as portas, passa um café, deixa fazer um negócio e não tem essa coisa mercantil, assim, da grana e tal. Isso até agora, assim, em todos os outros lugares tudo é mercantilizado, né? Custa tanto, pode tanto, tudo tem um contrato. Pô, aqui não, que a gente chega nos lugares, assim, é muito bem recebido, as pessoas são sempre muito gentis, muito atentas. Então, eu acho que era tentar, de alguma forma, juntar todas essas coisas assim, que eu vivia, que eu sentia, e outras que eu nem sabia e fui saber depois fazendo filme, né? Que também eu acho que é uma outra coisa legal da gente conversar, que quando você faz um filme, você não sabe todas as coisas, né? É muito doido isso, né? Você aprende coisas com o próprio filme, assim, que as pessoas daí depois assistem e falam, e aí é como se você estivesse sendo, assim, um raio-x mesmo em você. Daí você fala, essas coisas aqui estão no seu filme. Daí você fala, caramba, velho, não fazia ideia. De verdade, não fazia ideia. Depois eu posso falar para vocês elas, algumas que me marcaram muito, assim. Mas esse foi o caminho que me trouxe até o estacionamento, assim. Então é um filme que nasce de uma relação evidentemente muito particular, de coisas que eu sentia, e depois a gente vai falar sobre elas, se vocês quiserem também, claro. Não é para ser também, não vou chorar, prometo. Mas evidentemente que também é uma coisa muito externa, assim, né? De coisas que eu vivi e vivo ainda até hoje na cidade, que é esse lugar para mim, que é isso, cara. A gente sente que tem... A gente estava falando disso agora há pouco, né? A gente sente que tem um potencial muito grande, a gente sente que tem gente muito boa, mas ao mesmo tempo também tem um freio de mão puxado ali, que é um negócio que a gente luta muito contra, sabe, cara? Que é um negócio que parece assim que tá amarrado, assim, que tá segurando, assim, e existe uma força tentando também arrebentar ela para ir para frente, né? Então eu via todas essas coisas e tentei mais ou menos... sei lá, fazer um malabares assim disso, né? Era isso, e daí deu no estacionamento. Pô, você conseguiu fazer uma introdução muito boa, cara. Acho que podemos ver o filme agora. Obrigado. Pode ser, claro. Nesse momento, na sessão presencial, nós assistimos ao estacionamento. Eu convido você também que está ouvindo ao podcast a assistir ao filme. O link para ele está disponível nas nossas redes sociais e na plataforma Paranaflix, onde você pode assistir esse e mais muitos outros filmes paranaenses. Bom, espero que vocês assistam ao filme. Já voltamos com um bate-papo.
Mas bom, acho que agora a gente já pode falar um pouco mais sobre o filme. Eu vou passar pra Ju, na verdade, fazer uma pergunta antes. Não vou fazer. Oi para todo mundo, não dei oi ainda. Obrigada por todo mundo estar aqui, pelo William também estar aqui. Na verdade, eu fiquei curiosa porque antes da gente começar, você falou que estava cheio de inquietações e se a gente quisesse ouvir, e a verdade é que a gente quer ouvir. Assim, eu queria saber dessas inquietações que te fizeram, né, chegar a esse filme, assim, por que fazer esse filme especificamente? Né? Pois é. Cara, é muito... aquilo que eu tinha falado para vocês, assim, eu não fazia... Deixa eu ver, tá aqui. Não fazia ideia de que esses sentimentos eram tão fortes, assim, mas principalmente um que eu não fazia ideia, assim, quando eu escrevi o roteiro e coloquei essa ideia no papel, assim, que era essa necessidade de muitas das vezes romper as coisas, assim, né? Ou, arrebentar com algumas coisas, assim, que é o que eu tava falando, que tem esse sentimento forte aqui na cidade, assim, em algumas coisas, né? Mas eu não sabia que isso era uma coisa que eu vivia. Eu não sabia disso, né? E o filme, ele de uma certa forma fala sobre isso, é um sentimento muito forte, e foi um sentimento que me uniu muito ao Daniel, que é o ator do filme, né? Que interpreta o Jean. A gente tem uma relação, até esses dias a gente estava fazendo um outro filme aqui, e eu chamei alguns dos atores aqui do estacionamento. Infelizmente o Daniel não deu certo, porque ele tem os compromissos dele e tal, e também não se encaixava nessa proposta, mas mesmo assim eu mandei mensagem para ele, falei, cara, tô juntando um pessoal aqui do estacionamento e tal. Daí ele, que legal, cara, porque quando a gente se encontrou, assim, né, é isso, né? Ele é um haitiano também, veio para cá e aí a gente começou a conversar daquele jeito, a gente foi se entendendo, assim, mas ele sentiu muito também forte essa outra, digamos assim, característica que tem no filme, que é um outro sentimento muito forte, que ele falou assim, pra mim, eu nunca esqueci, ele falou, cara, essa história que você tá querendo contar não é a minha história. Eu sou um haitiano um pouquinho diferente, eu não preciso me matar de trabalhar que nem meus outros irmãos que estão vindo aqui, mas eu entendo o que eles estão passando. E eu quero contar essa história junto com vocês. Eu vou representar eles, porque aí eu conto para vocês, o sonho dele era vir para o Brasil, estudar direito, se formar advogado, se especializar em direito, assim, fazer tipo um mestrado, um doutorado que fosse, e voltar para o Haiti para ser político. Esse é o sonho dele, cara. Então, quando chegou com a história do filme, assim, ele falou, cara, o filme é parte desse plano. E eu falei, pô, que loucura, cara. Então, vamos nessa, né? Vamos embora, assim. Então, e ele entendeu muito rápido, assim, o negócio, até que eu tava falando com o pessoal antes ali. Eu lembro bem, assim, que foram... acho que esse filme a gente fez em 3 diárias. E na última... ou 4 diárias, acho que foram. E daí, no último dia... a gente tava já naquele ritmo, assim, que vocês conhecem bem, assim, começa o primeiro dia tudo atrapalhado, aí o segundo vai pegando o meu jeito, o terceiro, e daí no quarto que tá todo mundo assim, tipo, pô, agora que tá ficando legal, acaba, né? E aí ele chegou pra mim e falou assim, numa porque esse estacionamento ele fica ali, aqui no centro, aqui na Hermelino de Leão, ali perto do Tijucas, e ele tem acho que 4 andares, né? E o quarto andar dele, na época, tava recém-inaugurado, assim. Então a gente ficava mudando de andares, assim, porque, como vocês podem imaginar, esses carros todos a gente comprou para usar no filme e tal. Enfim, um orçamento milionário e tal. E aí a gente precisava ficar mexendo os carros de lugar, assim, para não usar muito o carro da pessoa ali, sem o consentimento dela, evidentemente, né? Então a gente ficava trocando de lugar e tal. E aí, numa dessas trocas, assim, de set, daí o Daniel falou assim pra mim, falou, pô, cara... que merda que vai acabar, né, cara? Porque, porra, tá muito legal, assim. E era quinta, sexta, sábado e domingo, assim, num feriado. E na segunda-feira já era, né, segunda-feira de novo, assim. Daí eu falei, cara, que merda, ainda que merda que amanhã já é segunda-feira, né, cara? Porque daí fica parecendo que a gente fez, tipo, uma viagem mesmo, assim, de amigos, e aí acaba no domingo de noite e a gente volta pra casa e... Enfim, segunda-feira, tipo, 9 da manhã tinha que trabalhar de novo, assim. Era muito estranho, assim, esse sentimento, por assim dizer. E então teve esse sentimento do Daniel muito forte.
junto com esse meu, assim, muito forte também, de uma necessidade de romper com coisas que... E às vezes romper não é só romper com coisas, né? Assim, sei lá, alguma coisa que tá te incomodando, assim, que alguém faz com você, mas às vezes com você mesmo, né? Às vezes você mesmo tá se reprimindo em determinadas coisas, ou você tá... E hoje mesmo, analisando, assim, o filme também me parece ter esse sentimento que juntou muito, e óbvio que em situações muito diferentes, não estou nem comparando o sofrimento deles, como eu falei antes, de se adaptar aqui na cidade, mas também tinha essa história de alguém chegando nesse lugar, né? Chegando nesse lugar e tentando mais ou menos entender esse lugar a partir de um micro-universo ali, né? Que as pessoas vão, largam os carros e você troca esses olhares, assim. Hoje, vendo, eu pensei sobre isso, assim, também tinha um pouco desse desejo de chegar nesse lugar e se adaptar de uma certa forma, mas tentar entender mesmo que lugar é esse. E às vezes ele se apresenta meio hostil, às vezes ele se apresenta... Sei lá, tem essa cena da pizza aí, que foi uma cena que deu muita briga, assim, tinha gente que queria que tirasse. Eu falei, não, a cena da pizza fica, velho. Não vai sair nem fudendo, cara. E ficou até o final, assim. Tinha muita gente que falou, essa cena não quer dizer nada. Eu falei, pô, como assim, cara? Quem não entendeu nada foi você. É uma cena muito divertida, né, cara? É muito boa, assim. Não vou falar quem que queria tirar, depois eu falo. Mas vocês não tinham o consentimento dos carros? Não tinha nenhum. Um ou outro, os carros que são guiados, por assim dizer, né? Que, aliás, essa é a história. O Daniel não tá aqui, eu até podia chamar ele aí, porque ele deu uma sacaneada em nós, porque quando a gente foi fazer, eu falei, ô Daniel, mas você sabe dirigir carro, né? Claro, pô, claro que eu sei dirigir, como não sei dirigir carro? Aí chegou lá e não sabia engatar nem a primeira, velho. Falei, puta que eu pariu, cara. Daí, tipo, esse carro branco que aparece, o carro da minha irmã, o Fusca é da Ana, que foi nossa produtora, né? Ana Catarina, que também tá fazendo seus filmes hoje. Tem um outro, é que tem uma parte do filme que foi cortada, assim, mas tinha um outro carro lá, mas os carros no estacionamento eram os carros que estavam lá, porque e tem esse outro detalhe, além dos carros serem os carros das pessoas que estavam lá e foda-se, o estacionamento também estava aberto. Tipo, a gente não teve como... Essa locação era uma locação que estava aberta, assim, ela não... Aí eles toparam deixar a gente filmar, foi muito engraçado, porque a gente foi... Cara, aqui do centro, assim, ó, onde você apontar o estacionamento, você fala assim, esse aqui, eu entrei, velho. Entrei, conversei com o cara, e é uma loucura, bicho, porque tem muito estacionamento, pelo menos na época, assim, que era totalmente ilegal, assim, não... Era totalmente ilegal, o cara mete uma catraca lá, começa a cobrar, mas às vezes não é nem o dono do terreno, é uma maluquice, assim, então os caras, tipo, não, sai daqui, não quero conversa, não. Aí tem alguns que são, tipo, uma empresa, esses eram mais escroto ainda, que filme, o quê? Vai pro inferno, eu não quero nem saber. Aí um cara que tinha feito a pós comigo e com o Valdeliz, lá o Paulo, que é um cara que trabalhava no HSBC, cara, que trabalhava no banco. Aí falou, cara, eu parei meu carro esses dias no estacionamento ali no centro ali. É um lugar muito sinistro, ele falou. Aí a gente chegou lá, esse dia foi muito engraçado, foi eu e a Eugênia, que é uma grande amiga e foi assistente de direção desse filme. Aí a gente foi lá conversar com o cara, a gente tá fazendo esse filme, foi já super hesitante, assim, né? A gente tá fazendo esse filme e tal. Não, pode filmar aí. E foi embora, assim. Aí a gente foi atrás do cara, assim, falou, não, velho, peraí, aqui vai ter uma equipe, não sei o que e tal. O cara, não, tá beleza, velho. Tá tranquilo, tá liberado. Pode só conversa ali com a moça. E o cara foi indo, assim. Daí a gente foi mais um pouquinho, assim. Aí o cara, não, cara, vão ser uns 3, 4, porque a gente tava achando que ele tava pensando que era, sei lá, um meio-dia que a gente ia ficar lá. Daí ele falou, não tem problema, é só combinar ali com o pessoal. Aí que ele falou, a única coisa que eu peço, não pode fechar o estacionamento. Daí a gente, não, tá bom, deixa aberto então, né? É feriado, não ia ter muito movimento e não teve mesmo e acabou sendo perfeito, assim, pra coisa. Porque aí tinha esses carros eles ficavam mudando, né? Porque às vezes aparecia alguém pra buscar o carro lá. E daí... Cara, e tem umas cenas essas eu conto pra poucas pessoas, assim, porque daí a gente voltou lá. Eu voltei com a câmera um dia sozinho, assim, porque eu achava que... Eu fiquei com medo depois de ter... Essa história é engraçada, porque eu já tinha visto um pouco do material, eu fiquei com medo que não desse fazer o filme. Aí eu falei, pô, tem muita cena que tem, tipo... ação, ator e tal, e não tinha, eu achava que tinha que ter cena de corte, assim. Daí eu voltei com a câmera, porque essa câmera eu peguei emprestada com um amigo lá de São Paulo, Plínio,
E antes de voltar lá para devolver a câmera, eu voltei mais um dia lá sozinho, porque eu tinha mais ou menos entendido como é que funcionava, e fiquei de noite com os caras lá, e daí eu pedi pros caras fazer um monte de loucura com os carros, daí os caras deram cavalo de pau, deram nesse último andar, que era tipo um andar meio que tava assim, ele tinha um chão diferente, assim. Aí os caras mesmo falaram, você quer que nós dá um zerinho aí? Nós dá um zerinho, cara. E o cara, eu lembro bem, assim, o cara pegou um Fiesta vermelho, assim, daí ele fritou o pneu, assim, daí ele baixou o vidro, e aí, tá maneiro, tá maneiro? Eu falei, tá muito doido, cara, e com a câmera ali filmando, assim. Então tem várias cenas que, cara, aí não entrou, assim, porque era uma maluquice, tipo, não fazia o menor sentido, era só um cara, assim, dando um drift com o carro no estacionamento, assim. Daí ele vinha fazendo umas manobras, assim, muito loucas, assim, mas enfim, nada disso entrou no filme. Mas tá lá no HD, eu acho. Teve isso. Entra num Velozes e Furiosos aí. Ficou meio Velozes e Furiosos, cara. Foi engraçado isso aí. Foi meio doido, velho. Mas enfim, teve esse momento também. Foi divertido. Não, só pra não monopolizar muito a conversa. Alguém... o Chico fez parte do... Fala aí, cara. Mó saudade, né? Fazia anos que eu não vi esse filme aí. E bateu mó saudade dessa época aí, né? Porque foi uma época, assim, que eu acho que toda uma geração aí do cinema paraense estava começando ali. Era uma época ali, governo Dilma ainda, pré-golpe. A gente tava cheio de esperança, né? Todo mundo começando, fazendo seus primeiros filmes ali, né? E... foi muito legal lembrar agora o sentimento que a gente tinha naquela época, né? Como tudo era muito novo, assim. E a gente tava com muito gás e tinha mais incentivo. Foi muito legal rever. Esse que eu considero que é o primeiro filme do William como diretor, assim, né? Pra mim, esse eu sei que você fez outros, mas eu acho que é ali que você começou ali o seu trabalho, né? Aí eu ia falar, eu queria perguntar sobre o lance dos atores, assim, porque o filme ele tem esse caráter social, de crítica social e tal. E ele exige, apesar de ser uma ficção, né, uma fantasia, uma doideira, assim, ele exige certo grau de realismo e tal, né, por causa dessa crítica mesmo social que ele carrega. E daí eu vejo que você trabalhou ali muito com não atores, no caso do Daniel, que é um haitiano de verdade, que não é ator, os outros atores também. E tem um personagem apenas que é um ator, que é o dono do estacionamento, né? E para mim fica muito evidente essa diferença. Quem é ator e quem não é ator no filme, assim, né? Fica bem claro, assim. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua relação de trabalhar com atores e com não atores, e qual é a diferença e o porquê dessas escolhas, assim. Sim. Cara, acho que isso aí que você falou, cara, só adicionando um comentário, é muito verdade, assim, né, cara? Tipo, eu senti a mesma coisa hoje, assim, eu lembrei com saudades, assim, era muita esperança mesmo, né, que a gente tinha, assim, cara, tinha uma ânsia, assim, de futuro, né, que continuou, né? Beleza, mas continuou de uma forma, hoje a gente pensa, assim, de forma bem diferente, assim, né, por muitas outras coisas que também a gente pode comentar, não apenas políticas do nosso país, assim, mas que certamente foram as mais determinantes, assim. Mas, cara, o lance dos atores foram muitas combinações, assim, né, cara? A primeira delas é que me parece que uma coisa que eu também fui aprendendo, digamos assim, e é uma coisa que a gente está sempre aprendendo, é que os filmes ganham quando existe uma coerência maior, tá ligado, cara? Eles ganham em termos de proposta, enfim, força mesmo. Então, assim, a primeira coisa era que não poderia ser alguém que não fosse um haitiano, tá ligado? Seria ridículo se pegasse um ator brasileiro se passando por um haitiano, enfraqueceria completamente isso, né? Então, e aí, ao decidir que teria que ser um haitiano, efetivamente, eu tive que me colocar à disposição de encontrar essas pessoas e conversar com muitas delas, assim, né, cara? E aí, eu acho que é uma segunda coisa que ganhou muito no filme, porque daí eu fui conhecer a realidade de muita gente, assim, né? Então, fui na casa da Bernadette, que foi a primeira pessoa que chegou do Haiti aqui em Curitiba, pós
o terremoto em 2011, se não me engano, né? Então ela foi a primeira pessoa que chegou aqui, ela veio com um padre e tal, eles chegaram ali em Santa Felicidade, como ela já estava há uns 5 anos aqui, então ela já tinha uma casinha estabelecida e ela funcionava meio que como um porto seguro para a galera que estava chegando. Mas eu fui na igreja mesmo, que fica lá em Santa Felicidade, eu não vou saber qual igreja que é, que tem ou tinha, na época tinha, não sei se ainda tem, esse padre haitiano, que recebia a galera, fiquei conversando com eles lá, então me dispus a fazer uma pesquisa muito grande, assim, de conhecer as pessoas e conversar com elas, e também acho que isso ajudou bastante na construção do filme, assim. E aí as outras personagens, cara, eu acho que longe de querer comparar, pelo amor de Deus, mas é que eu acho que tem uma coisa que eu estava ouvindo esses dias aí, que eu recomendo para todo mundo ouvir, se chama La Oreja de Bresson, o Roger Cosa, que tem esse programa de rádio lá, e ele estava falando sobre o Bresson, e ele falava porque daí é isso, né? Em termos, digamos assim, mais simples, as pessoas falam assim, o Bresson buscava modelos, né? Pessoas que, de alguma forma... Mas não era só isso. O que ele buscava era uma espécie de energia que determinada pessoa emanava e que é muito difícil de explicar, mas a gente sabe que existe, tá ligado? Você olha para uma determinada pessoa e se sente que tem alguma coisa nela que é dela, que é própria dela, seja através da voz, seja através do olhar e tal. Isso o Daniel tinha muito forte, né, cara? O olhar dele é um negócio assim... muito magnético, né? Você olha para ele concentra assim a atenção. E eu acho que para mim isso tem no Bruno, tem no Pó, tem mesmo no Edson, assim, tipo, que é o dono do estacionamento ali, o Mercury, né? Ele é um cara assim que carrega essa alma de um cara meio escrotão, assim, né? Meio esse cara, um aproveitador ali, né? Tipo, o cara tem esse estacionamento lá, ó, vai ficar aí mesmo e tal. Então, de uma certa forma, é até uma... Como é que eu posso dizer, cara? Era uma recusa minha também dessa coisa de um processo, de pegar os atores e ficar... Né? Que eu já tinha visto num filme que a gente também tinha visto recentemente sendo feito lá, o Para Minha Amada Morta, que a gente tinha trabalhado, que tinha uma preparadora de elenco lá, que era essa Amanda Gabriel. Aí vem, fazia os negócios, ficava... Porra, parecia uma loucura, assim, cara. Parecia um... Sei lá, e daí no resultado em si, pra mim, não... Sei lá, não era assim alguma coisa que parecia tão diferente daquilo que a pessoa faria naturalmente, assim, tá ligado? E aí fazia todo o negócio, eu falava, porra, precisa de tudo isso, assim, cara. Achava um negócio meio... Então foi mais nesse sentido, assim. Foi pra caminhar e tentar identificar pessoas que me, de alguma forma, contavam essa história nelas, assim, que eu via nelas e via esse potencial nas próprias pessoas. Até meio preguiçoso também, né? Você já vê a pessoa ali e fala, acho que você compõe aqui, entra aqui, mas assim, tem esse lance daí da direção que é diferente, que não é tanto exaurir a pessoa, né? O ator ou a atriz, assim, do tipo, porra, aí o cara tem que andar 200 quilômetros, o cara tem que não sei o quê, o cara tem que ficar sem dormir, tem aquelas histórias, né, do cara, do processo dos atores, sei lá, os americanos lá do Actors Studio, que o cara vive o negócio, daí o cara fica se torturando, o cara fica coisa, e daí chegavam as galera mais da old school, assim, tipo, cara, é só atuar, tá ligado? Vai lá e faz a cena, tá ligado? Então, quando eu li essas coisas, eu ficava pensando assim, caramba, e tem muito a ver com o resultado que você quer, né, cara? Então, eu queria um resultado, assim, nessas pessoas que fosse condizente com aquilo que a gente estava falando, dessa certa frieza, assim, né? Então não precisava de um desempenho dramático deles, assim, né? Que, embora que eu até vendo aqui, fazia tempo também, fazia 1 ano mais ou menos, mas eu me emocionei com a performance do Daniel, assim. Quando ele começa a gritar, assim, para mim é muito genuíno, assim, a forma como ele grita, assim, é muito... dá para sentir, assim, me arrepia, assim, de lembrar, cara. Então, foi muito mais nesse sentido, assim. Eu sempre fui trabalhando... Daí depois continuei trabalhando dessa forma. Depois que a gente foi fazer o Duda, também misturou um pouco. A maior parte eram atores não profissionais também. A própria Duda, uma guria que eu conheci aqui no Shopping Estação. Mas também tinha a Nina Ribas, que é uma atriz, que é a mãe dela. As menininhas são menininhas, né? São crianças e tal. E... Não sei, eu me sinto confortável, assim, Eu gosto muito, eu não queria que ficasse parecendo que eu não gosto do trabalho dos atores. Eu gosto muito, assim, admiro muito. Mas às vezes eu também sinto uma certa dificuldade, assim, de trabalhar com os atores, porque parece que eles estão muito predispostos a fazer uma determinada coisa que eles já imaginam que seja o que é a atuação.
e não se entregam muito pro processo de repente, entender qual é o lance do filme especificamente, entendeu? Não por uma limitação intelectual, não tô falando que ninguém é burro, não tô falando nada disso. Mas é que eu acho que tem uma espécie de pré-natureza do que é. Atuar é fazer uma determinada coisa, e daí... Eu sempre falo pro Vitor, assim, cara, uma coisa que me irrita, assim, que eu aprendi com a Ju, que é minha namorada, que ela fala assim, pô, quem que fala assim, cara? Às vezes os caras falam de um jeito que o cara muda a voz pra falar com você, Tomita. E daí você fala, cara, mas quem que fala? Mas ninguém fala assim, velho. A pessoa não fala assim no dia a dia, mas o cara muda a voz, e daí ele faz um jeito, e tem umas frasezinhas assim que você vê, porra, daí é duas cagadas juntas, né, cara? O troço que tá escrito de um jeito assim, pra ser tipo, ó, uma sacadinha, e o jeito que o cara fala. Daí você fala, puta que pariu, cara. Então, era uma tentativa de fazer de criar uma sensação de realismo, mas totalmente artificial. Totalmente artificial. E eu acho que, aí junto com uma coisa que o Gabriel falou antes, que tinha muito nesse filme, nos outros nem tanto, assim, mas nesse muito, mas continua para sempre sendo, para mim, dos maiores cineastas de todos os tempos, que é do Kaurismäki, tá ligado? Ele consegue fazer isso com muita força, assim, que é tipo, como é fazer um troço que seja absurdamente real, mas é totalmente artificial, assim, tudo é artificial. Os gestos são artificiais, os movimentos são estranhos, o tempo é estranho, o tempo de reação é estranho. É isso, aquele joia ali, todo mundo dá risada naquele negócio, mas é um tempo totalmente estranho, assim, né? Eu falei para eles, demora para fazer assim e demora para responder também. Então eu queria investir muito nisso porque admiro muito como o Kaurismäki faz, assim. Eu acho que é uma operação que faz você como espectador ficar interessado, pelo menos, assim. Você fala, pô, mas por que está acontecendo isso aqui, tá ligado? O que está acontecendo efetivamente nesse negócio, assim, né? Não é só uma tentativa de fazer uma reprodução ipsis literis, assim, da vida, né? Ela é um desdobramento, assim, meio... Não sei. Agora acho que... Não sei se foi... Mas você falou muito sobre esse processo de chegar em algum... e você poder falar com eles. E como que era esse processo de você, de fato, falar com eles, já que você não fazia uma preparação de elenco? Como que você se aproximava e qual que era o momento que você passava, de fato, a intenção do que você queria e tal? E talvez quanto tempo você demorava para chegar nisso? Você filmava muito, fazia muitos takes? Não. Fazia ensaios, alguma coisa assim? Não, nunca filmei muito, nem em lugar nenhum. Nem nos outros filmes. Não sei como isso acontece, Gabriel. De verdade, assim, cara. Eu acho que até hoje, assim... O Vitor agora, a gente acabou de fazer um filme aí, o Mês, cara, ele viu, assim... Eu acho que tem... eu tento não falar muito, assim, sorte, mas eu acho que tem uma sorte, cara, de você também... Porque isso, não é tanta sorte, porque... Sei lá, pegando essa trilha que eu tava falando pro Chico, dessa coisa do... Que o Bresson... Que muitas vezes a gente pensa nos modelos, porque a gente pensa muito fisicamente, né? Tipo, o André parece uma pessoa assim, mas não é só isso, cara. É uma energia que a pessoa emana. Aí, à medida que você identifica isso, também tem alguma coisa de atração nesse sentido, assim, de similaridade, por semelhança mesmo, assim. A gente se reconhece de um certo jeito. Então, é natural que você encontre pessoas que, de uma certa forma, também já estão pensando em determinadas coisas que vão ao encontro daquilo que você tá querendo. Acho que um exemplo melhor para tentar te responder objetivamente, assim, o Chico conhece bem, assim, que é o Pó, que também está aqui no estacionamento, o Marco Genari. Ele é um cara que... É isso, cara. Ele é uma pessoa com a qual você conversa e quando você conversa, você não sabe direito como que você chega em determinados assuntos, mas a coisa vai se aprofundando de uma forma muito rápida, assim, e de repente você está falando sobre coisas efetivamente que estavam dentro de você, assim, e não são necessariamente objetivas, tipo, eu quero que você faça tal cena, eu quero que você faça de tal jeito, mas a pessoa, ao conversar com você sobre o que você está fazendo ali, quem são as pessoas que estão aqui, sabe? Mais ou menos quando você fez a apresentação aqui do podcast, todo mundo aqui já entende mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, e daí a coisa começa a fluir de uma certa forma natural, entendeu? É foda quando, por exemplo, não acontece isso. Por exemplo, eu acho que eu consigo te responder melhor pelo oposto. Porque, por exemplo, o Mercury, que o Chico falou, né, que é o dono do estacionamento, como ele não só era ator, mas ele também é professor, ele percebeu que também era uma equipe de iniciantes, aí ele começou a querer dar ideia demais, entendeu? Então ele vinha e falou, pô, cara, por que não põe a câmera aqui? Faz uma cena assim, ó, eu posso falar de tal jeito, não sei o quê. Aí foi indo, ele fez 1, 2, 3, e na quarta eu falei assim, bicho, faz só isso aqui que tá muito bom.
Daí, não, beleza, diretor, tá tudo certo. Deu 5 minutos, ele já tava do lado da câmera. Ela falou assim, cara, e essa lente aqui? Que lente que é essa? Bom, mas tem mais lente ali, vamos botar uma outra, sabe? Ele ficava ali, comendo pelas beiradas ali, e aí você precisa, de alguma forma, intervir, sempre educadamente, assim, mas também acho que tem a ver muito com declarar para a pessoa diretamente o que você espera do resultado final, assim, né? Cara, eu quero, nesse momento, o que nós estamos sentindo é isso aqui, o que aconteceu antes foi isso, o que vai acontecer depois é aquilo, sempre jogando aberto, assim, mas de uma certa forma também muito aberto para o que elas estão sentindo também, tá ligado? E todas as pessoas com as quais eu trabalhei aí nos últimos tempos entenderam muito bem, assim. Mas talvez no mês agora que a gente estava fazendo, assim, foi que a gente trabalhou com mais atores, assim, né, cara? E daí eu voltei a sentir essa dificuldade, assim, porque daí o ator vem muito... Ele vem cheio de coisa, assim, né? Daí você fala, não, cara, não tem nada aqui. Daí a pessoa fica assim, mas como assim não tem nada? Tem que ter alguma coisa. Ele fala, não, é só isso mesmo, é só, tipo, essa presença física aqui. Não, mas eu vou andar só e fazer o negócio? Sim, é isso. Porra, daí a pessoa fica assim, ela fala, caralho, o cara tá viajando, velho, sabe? Porque, às vezes, eu não lembro que livro que tem, cara, não sei se eu sempre confundo do David Mamet ou do Sidney Lumet, mas acho que é do Sidney Lumet, que é um outro cara que eu amo de paixão, que ele dizia que ele tinha esses embates também, às vezes, com os atores, e daí ele contava de uma cena que era, cara, coisa muito simples, assim, o cara cruzando o quadro e saindo da sala, de casa. Aí o cara vem, pô, o que o meu personagem tá pensando? Aí ele fala, o que você tá pensando agora? Eu cara, sei lá, tô pensando em ir embora. Excelente, é isso aí. Vai lá e faz a cena, cara. É uma cena física, velho. É uma cena física. Eu acho que assim, parte do jogo é fazer todo mundo se sentir parte do jogo, tá ligado? Isso que eu acho que é o que é mais difícil. Eu reconheço o trabalho, por exemplo, dos produtores de elenco, que é legal, dos preparadores de elenco, né? Que eles fazem os atores jogarem um jogo ali, que é muito legal. Mas eu, particularmente, não gosto, porque parece uma coisa assim, separada da equipe do filme. Quando eu vi, né, pelo menos, parecia separado. O elenco faz um negócio ali e a equipe do filme tá fazendo uma outra coisa. Porra, não, é tudo junto, cara. É tudo junto, não tem como fazer essa coisa ser separada. Então elas têm que estar juntas, assim. Então, no caso do estacionamento, no caso do Duda, no caso do Mês, eu sempre tentei fazer isso muito, muito próximo. Assim, eu não gosto muito dessa separação. Assim, o elenco tá ali e a equipe técnica e tal. Pô, é tudo junto, assim. Tem que as pessoas têm que se conhecer, têm que interagir e também tem que ter história, né? Então, o Ângelo aparece no começo, que é um amigo de muito tempo, que é um cara que escreveu um livro que eu pretendo adaptar em algum momento do futuro, assim. O Pó, que a gente já tem uma relação, que é muito amigo do Chico, e aí acabei conhecendo ele, coloquei no filme, então tudo tem relação. Para mim isso é muito, muito importante, assim, acho que ter essas histórias ajuda muito a construir o negócio, né? Não sei também, à medida que eu vou falando, eu achando que eu não estou respondendo as perguntas. Não, tá. É muito ruim isso, cara, é melhor ficar ouvindo, assim, falando. Isso é uma dificuldade, eu acho que no final perde outro... Foi mal, desculpa. Vou tentar melhorar no final. O final desse filme eu acho que não é bom, né? Mas enfim. Talvez mudando um pouco de assunto, mas não tanto, assim, eu tava pensando um pouco nessa composição de equipe também, né? Porque é uma equipe que, num primeiro momento, eu achei que seria bem pequenininha. E você olha os créditos, na verdade, tem bastante gente envolvida, assim, né? E também, pensando nesse contexto que você falou do teu primeiro filme, que era praticamente você sozinho, com uma câmera na mão, andando por aí. Enfim, tentar pensar mesmo, assim, essa composição, como que se deu e... Enfim. Então, isso é muito doido, cara, porque durante muito tempo, cara, o Gabriel sabe bem, assim, eu sempre fui muito apegado eu acho que o trabalho mesmo é isso, é essa construção desse universo onde é possível essas coisas. E eu achava que quando você constrói uma equipe, é essa equipe e pronto, entendeu? Eu era muito apegado a essa ideia. E eu, por uma série de razões, eu precisei abandonar essa ideia, por assim dizer, né? Mas aí depois eu descobri uma outra coisa mais maravilhosa, cara, que não é tanto a equipe no sentido das pessoas, efetivamente, das mesmas pessoas, mas a energia que se construiu junto dessas pessoas. Isso é muito importante de identificar, porque daí é o tipo de coisa com a qual você consegue lutar em outros projetos
lutar para ter, se foi uma coisa positiva, e se foi uma coisa negativa, lutar para não ter ou para não repetir e tentar identificar o que foi que aconteceu, né? Então, no caso aqui do estacionamento, é isso que o Chico falou. Todas essas pessoas aqui conviviam muito juntas e contribuíam muito nos filmes uns dos outros, né? Nessa mesma época eles estavam fazendo o Parque Pesadelo ali, onde a gente trabalhava junto no mesmo escritório. Daí depois eles foram fazer o Tango já no outro escritório, mas eu praticamente almoçava com o Chico, com o Pedro todos os dias. A gente convivia muito. Aí depois o Pedro foi fazer lá o que eu chamo de Bairro Chinês, mas o filme chama-se A Canção do Asfalto. E aí a gente convivia muito juntos, né? Mas hoje eu aprendi que é isso, entendeu, cara? Ali, um jeito de fazer filme do estacionamento, assim, para mim, foi quando eu descobri um jeito que me agrada de fazer cinema. Mesmo que não tivesse muita consciência disso naquela altura, assim, né? Não tinha entendido isso como entendo hoje. E daí, quando eu fui fazer agora, fazer um filme novo, que é o Mês, que eu precisei, digamos assim, remontar um monte de coisa, eu ficava muito inseguro e com muito medo mesmo, assim, de dizer, putz, mas será que de repente agora vai ser um negócio ultra profissional? Porque, sei lá, nós estamos mais velhos, nós estamos mais, sei lá, né? Tá todo mundo cheio de traumas e de exigências, assim, né? Mas foi muito parecido, cara. Foi muito parecido, assim. A sensação era muito a mesma. E é muito legal trazer novas pessoas, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, por assim dizer, e ver que o clima que é isso, foi um clima de colaboração, um clima de contribuição e disso que o Chico falou que para mim é muito importante, assim, de torcida, assim, foi, sabe, porra, a gente se esforçava muito pelas coisas, eu pelo menos sinto isso, porque a gente torcia para que a coisa desse certo. Então era muito menos competitivo e muito mais estimulante, assim mesmo, por assim dizer. Então, essa é uma coisa que eu carrego assim, do filme com muito carinho. E daí algumas das relações elas se mantêm, né? Isso que é muito legal. Seja profissionalmente, assim, que vai se encontrando, todo mundo evoluiu, ou seja, trabalhando mesmo, assim, uns nos filmes dos outros, continua. E que eu acho uma das coisas mais legais que tem, assim, a evolução da própria coisa em si. Mas de fato, já era uma equipe mais estruturada, assim, por assim dizer. Também porque ele é fruto, né, do edital, que é muito importante, né, da gente lembrar, assim, que é um edital também meio cometa Halley, assim, né? Ele passa e some, daí ele aparece de volta. Mas ele é um edital, cara, que é o edital de curtas iniciantes da Fundação Cultural de Curitiba, né? De lá saiu Ovos de Dinossauro, do Rafael Urban, saiu Estacionamento, saiu A Canção do Asfalto, que é um bairro chinês, né, do Pedro, contrário, não. Se chama Canção do Asfalto, filme do Pedro. Dali saiu o filme do Gabriel também, então... Eu Te Amo, Bressan, tem muito filme que veio desse edital e, enfim, era para ele acontecer, tipo, regularmente todo ano e, sei lá, sempre 4 filmes, né? Tinha que ser uns 30 filmes, né? Tinha que ser um negócio mais... Mas aí foi isso, né? Já foi uma primeira tentativa, assim, de, não, ter os cachês, pagar o pessoal, fazer um negócio, assim, mais Caxias em termos de produção, assim, né? Então ele tem essa característica, assim, de ser... profissional, por assim dizer, mas é mais no sentido amador mesmo. Não, só para antes de voltar, só para continuar monopolizando um pouco, você falou disso de voltar para fazer um cinema mais profissional, assim, acho que o filme ele bebe muito da ficção, e acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, assim, sobre de fato uma construção narrativa muito com uma mão meio pesada, inclusive, né, de como construir essa narrativa, de como lidar com essa construção toda. Então acho que eu queria te perguntar algumas coisas nesse sentido, assim, e são meio que 2 perguntas em uma, que é sobre o estacionamento, por que filmar um estacionamento, e especialmente por que fazer esse estacionamento que se torna quase um cenário de ficção científica, né? Acho que isso, aquele momento em que ele entra no quarto e começam uns bips, assim, bip, 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 a coisa vira quase uma nave espacial ali, acho que tem um clima especial que vocês constroem nesse fantástico, mas que ao mesmo tempo é super ordinário, que ao mesmo tempo é super cotidiano. Enfim, acho que a pergunta é justamente sobre esse espaço, mas também sobre essa história, assim, como que você se aproximou desse lugar daí com a câmera e com a construção toda do filme? Cara, ele também vem de muitos lugares, assim, né? Ele surge de uma coisa muito simples, assim, né? Que era essa sensação de trabalhar muito e quase enlouquecer, assim, né? E aí eu fiquei pensando, puta, será que é possível ficar louco de tanto trabalhar? Enfim, ele vinha mais ou menos
desse lugar aí. E aí entrou esse segundo lugar que era... por que o estacionamento, né? Porque daí você parte de uma pergunta meio etérea, assim, filosófica, tipo... E aí, por que o estacionamento? E daí aí tinha muito a ver com isso, né, cara? Primeiro que eu sempre andei muito por Curitiba, a pé, assim, gosto de andar a pé, acho que é uma cidade boa de andar a pé, é legal de andar a pé, e tem estacionamento pra caralho aqui. Tipo, isso é um fato, assim, tem muito estacionamento, porque é uma cidade que tem muito carro. É uma coisa, assim, muito louca, assim. E as pessoas aqui se orgulham de não ter trânsito e tal. É muito curioso, né? Esse negócio. Daí entra toda a coisa da cidade, o planejamento, enfim, as ruas e tal. Mas, de fato, muita gente que vem de fora, assim, fala isso. Pô, não tem trânsito aqui. Não sei, mas tinha muito o estacionamento, assim. Tinha muitos estacionamentos pela cidade. E eu tinha assistido um filme... aqui no Passo, daí a importância desses lugares onde a gente vinha, sentar, assistir, trocar ideia, que é o Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas, do Marco Dutra. Eu tinha assistido esse filme e eu tinha curtido muito assim, o clima, daí eu fui assistir os curtas deles, daí da Gabriela Amaral Almeida, de toda essa galera aí de São Paulo, fui descobrir esse universo. Daí, pô, só tá entre conhecidos aqui, então foda-se, né? Mas assim, pô, os caras tudo ganhando prêmio pra cacete, festival. Eu falei, pô, aí tem coisa, né, velho? Os caras tão, pô. Aí eu achava legal e eu achava muito interessante a forma como eles equilibravam, assim, a crítica social com o cinema fantástico. Claro, eles vão pra um negócio muito mais de terror, assim, que eu particularmente não é muito a minha praia, assim, até porque eu tenho medo, assim. Então eu ficava no limite, assim, do absurdo, assim, que é até onde eu acho que dá pra ir. Tem uma história boa pra contar depois disso aí, que é divertido. Então eu vi esses filmes dos caras, comecei a pensar sobre isso e tal. Falei, pô, eu acho que tem um negócio legal, assim. E era uma parada que tava rolando muito, não só o cinema deles, o pessoal lá, o Guto Parente, lá em Fortaleza. Tinha muita gente fazendo coisa nesse sentido, assim. Pegava a crítica social e transformava a coisa num certo absurdo do horror. Pô, Kleber Mendonça, enfim. Tinha muita coisa nessa combinação entre gêneros, assim. E só que daí tem uma coisa que eu acho que tem também no meu, que é um negócio meio de uma galhofa também, assim, de tirar um sarro, de fazer uma brincadeira. Já tinha feito isso no Curitiba. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando a gente estava gravando a trilha sonora do filme, eu lembro que a Lígia tinha falado exatamente isso. Ela usou a expressão fanfarrão, assim. Ela falou, tem que ter uma coisa fanfarrona que é a cara do William, né? Não tem jeito. Então tem uma coisa assim, meio terror e não sei o quê, mas também tem uma coisa que tipo, pô, olha esse cara aí, olha o dono desse estacionamento. Tem umas coisas, os manobristas mesmo, né? Os caras são tipo meio tosco, assim. Então tem tudo isso lá. Beleza. E o estacionamento, para mim, ele representa esse lugar, assim, né, cara? Ele é um cemitério com renovação diária, né, cara? Ele é isso, assim. Você tem o carro, você precisa levar o carro lá, você precisa estacionar, você paga por isso e você paga por ter uma certa proteção, assim. Então, para mim, eu identifiquei ele como esse... que é muito legal quando rola isso, né, cara? Quando você consegue pegar... A gente tava falando bastante sobre isso, né? Sempre trocava ideia com a galera. Às vezes a gente acha que o filme é tipo um monte de coisa. Eu lembro de ter ido numa aula com o Coutinho, assim, que ele falava isso. Ele falou assim, cara, às vezes é olhar para um negócio assim, microscópico, tá ligado, cara? E nesse negócio microscópico você consegue falar de muita coisa, assim. E aí por que isso acontece, ou como que isso acontece, eu não sei, mas eu sou muito feliz, assim, da gente ter naquele momento olhado para esse lugar, assim. E também, para ser mais sincero com vocês, tinha tido um outro curta que eu tinha assistido, que era o que são 3 diretores, assim, eu não vou saber o nome dos 3 certinho, Alexandre Warung, é um pessoal de São Paulo lá, eles fizeram esse filme em 3. E eu tinha recém assistido esse filme, já tinha a ideia do estacionamento e tal, mas o deles é um documentário sobre o problema dos estacionamentos. Um documentário, assim, também meio espiritual, assim, não é um documentário tipo o cara lá falando, te falta estacionamento de São Paulo, não é isso. Mas é um documentário meio assim, mostrando que aí tem estacionamento de São Paulo que era um cinema, e daí você vê os carros estacionados no lugar onde era a tela. Eu achei isso muito louco, assim, falei, nossa, que doideira, cara. E aqui em Curitiba tem a mesma coisa, tem um estacionamento que fica do lado da Secretaria de Cultura aqui, ali na Cruz Machado, que também era um cinema, tá ligado? Então eu comecei a ver essa semelhança e falei, puta, aí tem... Só que eu desejava e desejo muito ainda fazer ficção, tá ligado? Eu queria fazer ficção, contar uma história. Eu não queria fazer só um registro, assim, eu queria trabalhar com os atores, que o Chico estava falando, mas também de um jeito que eu achava que não estava rolando e tal, e daí foi nessa construção toda, assim, que
que rolou isso, talvez você falou, né, de às vezes pesar na mão, porque é isso, né? É muita coisa que você tá querendo colocar no negócio, daí dá aquela pesada inicial, que a gente vai aprendendo com o tempo, ou às vezes também não vai aprendendo, não sei. Mas tentar gerenciar mais ou menos. Mas era tudo isso mais ou menos junto, assim, né? E é isso, né? E também muitas das vezes as histórias, elas chegam até a gente escreve ela no papel, e aí a gente vai descobrindo do que elas tratam no final das contas, se ela sai de um lugar genuíno, né, cara? Se ela sai de um lugar meio assim, tipo, meio espertalhão, assim, aí eu acho que talvez não role muito isso, assim. A gente vê bastante esse tipo de coisa, né? Muito... Principalmente hoje em dia, assim, né, cara? Ver o que tá pegando, é muito fácil de detectar, né, o que tá rolando, assim. Mas esse é o que o Chico falou, assim, cara. Era de fato uma efervescência esperançosa vivida por uma galera, assim, que tinha muita vontade de fazer. Acho que ainda tem muita vontade. Quem se manteve por aí, acho que mantém essa vontade, tá ligado? Eu acho que essa que é a coisa mais legal. Até às vezes eu vejo muitos amigos próximos, aí o Vitor sabe o que eu tô falando, tem muita gente, às vezes, né, tá numa bad ou se abala, assim, com as coisas, eu tento sempre manter esse espírito, pô, cara, vamos aí, tá ligado? A gente já chegou até aqui, assim, sei lá, talvez há uns 2, 3 anos atrás a gente não achou que ia chegar até aqui, assim. Eu certamente falei isso com vocês quando a gente tava gravando a primeira temporada, assim, eu achava que ia ser aquilo pro resto da vida, assim. Ia ficar com o computador na sala de casa lá, não achava que a gente ia chegar aqui, tá hoje aqui com a galera e tal, e conversando próximos, assim. E rolou, tá ligado? Então, é foda muitas das vezes, é terrível em alguns aspectos, mas a gente segue caminhando, tá ligado? E, enfim. Aí, de novo, terminou sem sentido. Foda, velho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Alô. Primeiro eu queria parabenizar pelo filme, achei ele muito interessante, muito bonito. Gostei muito da cena da pizza, eu acho que uma coisa que eu gosto muito no cinema brasileiro é justamente a gente se identificar um pouco com as coisas. Por mais que, tipo assim, outros filmes de outros lugares tenham pessoas comendo pizza, você não sente aquela, sabe, afeição ali que você sente quando é a gente fazendo nosso cinema e tal. E eu queria perguntar, porque eu particularmente fiquei muito interessada na fotografia do filme, achei ela muito bonita. E eu queria saber sobre o seu processo, o que você pensou, né, sobre esse negócio da iluminação, até porque quando a gente vê estacionamento mesmo é um negócio muito cinza, muito frio e tal, e as cores são bem quentes, né, tem todo esse negócio. Eu queria saber mais sobre isso. Foi muito divertido, assim, pensar esse filme, até porque teve uma dificuldade, que é uma dificuldade real, assim, né, quando a gente foi fazer o filme, a gente não tinha muita equipamento, assim, né, cara? De novo, mesmo que, como a Ju tinha falado, né, tinha uma equipe e tal, mas não tinha muito equipamento. E mesmo que tivesse, a gente nem sabia o que fazer também com o equipamento. A verdade é essa, não tinha, faltou luz e tal. Pô, nem sabia o que ia fazer com tanta luz, assim. Então a gente tentou usar muito do que tinha lá no próprio lugar, assim, né, cara? O próprio lugar, ele é... Se você for hoje lá, você vai ver... A hora que você olhar pra ele tá exatamente igual como ele tá aqui no filme. Isso é muito... Eu passei esses dias lá, daí eu olhei, assim, é exatamente igual, assim. Então, era saber trabalhar também nessa escuridão que ele é, e de fato ele é mesmo. Até tem uma coisa muito patética que a gente tentou fazer, porque na frente do estacionamento era um cinema, que é o Cine Lido. Eu nunca fui lá, quando eu cheguei aqui em Curitiba ele já estava fechado. E ele é um... quando a gente... Não está fechado. Não está fechado. Não, agora ele está fechado, mas quando a gente filmou ele estava aberto, mas assim, com sessões particularmente picantes, por assim dizer. Era um cinema pornô. E aí a gente queria instalar um letreiro, assim, porque de um dos andares do estacionamento dava para ver. Daí a gente pensou, vamos botar um letreiro escrito cinema aqui, né? Pô, pra fazer aquela cena ali, aquela beijar a mão ali, né? Só que daí a gente fez um letreiro assim, tipo, desse tamanho, cara. Daí quando botou lá na parede do negócio, assim, botou a câmera... Puta, não dá pra ver nada, cara. E aí, tipo... E aí ele ficou lá na casinha até uns tempos atrás, assim, né? Nossa, a Gabi, que é a diretora de arte, Gabi Paiva, ela fez o negócio, ela fez com uma carinha, assim, fez um troço todo de neon, assim, mas ele era desse tamanho, assim, cara, era ridículo, não dava pra ver nada na câmera, e daí eu me desfiz disso com muito pesar, assim, tipo, joga fora essa porra. Mas, cara, a fotografia é do Renato, o Gata, assim, né, a gente fez o estacionamento e o Duda juntos.
Eu acho que foi muito feliz, assim, em muitas cenas e tal. Acho que o que eu posso falar mais é que pra mim era muito importante, que até muita gente fala isso, assim, sei lá, de ser um negócio mais classudo, assim, né? Eu sempre gostei disso, sabe? Os movimentos, eles vão revelando aos poucos as coisas. Eu gosto muito do começo daquela cena, assim, que vem, o cara para o carro, e daí a câmera vai aos poucos, né, e mostra no final das contas lá o Jean dentro do estacionamento. Mesma coisa o plano inicial da cidade, que o Gabriel falou, que vai da direita para a esquerda, né, cara? Que é um negócio contraintuitivo, assim, porque a gente está muito acostumado a ler, né, as coisas, tá, da esquerda para a direita. Tá? Eu não tinha lido isso em algum lugar, não sei que Polanski, o cara fala, o cara faz da direita para a esquerda porque já causa. Falei, pô, é isso mesmo, velho. O filme já começa causando uma estranheza. E aí a gente vai fazendo essas coisas, assim, mas eu acho que a fotografia foi ficando muito coerente, assim, nesse sentido, porque é isso, no tripé, monta a cena, o quartinho dele, assim, eu gosto muito do quartinho, assim, cara, num canto do estacionamento que a Gabi construiu junto com o Heitor, que foi o assistente dela lá, e que hoje o cara, assim, o cara virou um roteirista, tá trabalhando com o Murilo Hauser lá em São Paulo, assim, foi muito legal a história de todo mundo, assim, que a gente tem relação, mas a dele em especial para mim é muito próxima, assim, porque é isso, ele era estudante de arquitetura que a gente perverteu pro cinema, assim. A gente roubou ele pro cinema. E daí ele virou assistente de arte, você começou a fazer um monte de coisa. E daí depois ele começou a escrever e agora é roteirista. Fez esse filme o último filme do Karim lá, O Marinheiro das Montanhas. E ele já assina lá como roteirista junto com o Murilo, assim. Um cara magnífico. E aí acho que a fotografia ela vai respondendo isso. E tem uma dificuldade muito forte ali, cara, que a gente se deparou com isso, que assim, isso é muito foda, cara, e a gente se deparou com isso à medida que a gente tava falando com o Chico antes, da coisa de estudar e aprender, né, cara? Toda a parada de sensor de câmera, lente, iluminação, tudo é feito para pele branca, cara. Isso é muito foda. E daí, quando a gente se deparou de filmar o Daniel, um homem negro, tinha que repensar um monte de outras coisas, cara. Iluminação, como que a gente ia fazer isso e tal. E isso é um negócio muito foda, tá ligado? Isso é uma coisa que ninguém tinha pensado assim, e daí a gente teve que mexer muita coisa, aprender a mexer com a câmera. Isso também foi uma sorte, porque foi um negócio, digamos assim, que a gente quebrou uns... Porque hoje é isso, né? Você vai lá, aluga um negócio, daí você paga por dia, que é uma puta de uma encheção de saco. O negócio com essa câmera, na câmera emprestada, a gente ficou com ela um tempo X, assim, né? O cara emprestou para nós, a gente ficou alguns dias a mais, alguns dias antes e tal. Então a gente pôde mexer nela e testar coisas, assim, né? Como é que vai ser, como é que vai filmar com pouca luz, como que a imagem fica e tal. E nos outros filmes daí, depois que eu fiz também, foi com uma câmera que tá lá na produtora com a gente, uma câmera de 16mm também, que a gente pode... A câmera também é parte do processo, assim, fazer a câmera funcionar, fazer a câmera voltar à vida e tal. A gente gostou de fazer isso, assim, a gente é meio rebelde em relação a pagar as coisas. Então. mas fotografia para mim era muito isso, assim, tinha uma vontade de contar essa história, muito parecida também com esses filmes que eram filmes de referência para mim, né? Os filmes do Kaurismäki, que o Gabriel falou no começo, que a fotografia sempre é muito econômica, assim, que também responde um pouco do que você estava falando, que eu sempre fui poucos takes, assim, 2, 3, 4 no máximo, assim. Até porque quando você está trabalhando com não atores, que o Chico falou, cara, o pessoal às vezes também... se você fica enchendo o saco demais, você não entende também, assim, tipo, pô... E também você aí começa a lidar meio com a insegurança. A pessoa, tipo, puta, não tá gostando, não tá ficando legal e tal. E daí você mexe meio com o sentimento da pessoa, assim, daí também não é muito legal, assim. A pessoa fica meio nervosa e tal, não é bacana. Então a fotografia... E tem um outro filme que a gente assistiu na época, que eu lembro que a gente fez tipo um cineclubezinho, assim, que foi parte do processo muito bacana, assim, de assistir, que é um filme chamado Inquilino, do Polanski, que é um filme de 74, 75, 76, por aí. E a fotografia de um cara chamado Sven Nykvist, né, que era o fotógrafo do Ingmar Bergman. E, nossa, eu acho esse filme, assim, puta, soberbo, cara, soberbo. E a fotografia é finíssima, assim, bem diferente do estacionamento, eu diria. É isso. Eu queria... Posso? Não, desculpa, só ia perguntar do Cineclube. Quais filmes que vocês viram? A gente assistiu O Inquilino, do Polanski. A gente assistiu The Wrong Man, né? Que eu não sei, é O Homem Errado, do Hitchcock. E a gente assistiu dois filmes do Kaurismäki. Um chama Drifting Clouds e o outro era O Homem Sem Passado, que eu passei para os atores, assim, né? Passei para a galera assistir. O Homem Sem Passado eu acho uma obra-prima, assim.
E tinha um... acho que a gente assistiu o Taxi Driver também. Porque é do caralho. Bom, eu queria aproveitar, já que a Malu falou da foto, né? Para mim, o que chama mais atenção, na verdade, é o som do filme, assim. Eu acho ele bastante ruidoso, né? O tempo todo parece que esse personagem ele não tem muito sossego ali, né? Eu tava o tempo todo com vários barulhos que vão se acumulando até chegar naquela cena terrível, assim, daqueles alarmes todos desesperadores, assim. E aí você também comentou da Lígia, e daí também queria saber como que foi a questão da música também, essa escolha, né? Então, se você puder falar um pouquinho. Sim, isso. Hoje eu sou meio, eu demorei muito tempo, porque o Vitor sabe, o Valdeliz, ele acha o som do filme ruim. Ele fala, cara, o som desse filme não é bom, assim, ele fica brabo, assim, com o som. E daí hoje, vendo, cara, tipo a maçanetinha, assim, quando ele é, porra, que sonzinho mais chulé, cara. Faz um tic-tic, um negócio ruim, assim, cara. E puta, enfim. Mas na época eu achava do caralho. Falei, nossa, velho, ficou muito louco esse negócio. Mas a parte dos carros era pra ser mais insana, assim, era pra ser um troço, cara, assim, quase que insuportável de assistir na sala. Mas aí são dois aprendizados muito legais, assim, cara. Quem montou boa parte do filme é o Ricardo Farias, que é um amigão, puta, das antigas lá de São Paulo. Ele, cara, esse ano ele ganhou um prêmio lá com o filme que ele fez lá, A Última Floresta, esse aí, A Última Floresta. O Ricardinho que montou, e ele montou o estacionamento e, cara, ele se notabilizou por ser um montador. Ele montou muitos documentários, assim, né? Ele começou trabalhando com a Lina Chamy e tal, ele é um cara brilhante, assim, na montagem, mas ele se notabilizou especialmente, cara, por trabalhar muito o som. Ele trabalhava muito o som, ele colocava todas as coisas. Então, muitos dos sons que a gente ouve são sons que ele já tinha incluído na montagem originalmente, assim, para dar uma sensação de espaço, do que a gente estava vendo ali e tudo. Ele foi trabalhando muito, muito nisso, assim. Só que aí quando a gente terminou o filme, né, a montagem, assim, por assim dizer, e daí a gente começou ele era maior, assim, ele tinha tipo uns 18, 20 minutos, e daí eu tava assistindo uma vez e, cara, tipo, e essa história é real, assim, tipo, o filme não engrenava, assim. A gente trabalhou, assim, uns 6, 7 meses, tipo, ninguém, cara, nenhum festival selecionou, nenhum lugar, nada, assim, era, tipo, mandava um monte de lugar, assim, tipo, tudo recusado. Aí eu tava conversando com o Chico um dia, e aí desse jeito sempre espiritual dele, ele falou, cara, esse é um filme que tem um horror presente e não tem o que tem nos filmes de terror, cara, que é trilha. Tem que ter trilha, bicho. Daí eu falei, pô, que trilha, cara. Porque a gente vinha de uma escola aí, da relação lá na produtora, na Grafo, que era uma coisa muito da jornada deles na faculdade, que era muito dos irmãos Dardenne, não sei o quê, que era tipo, as coisas acontecem e não tem trilha, porque a vida não tem trilha, não sei o quê. Era essa geração da Cine TV e eu fiquei muito, digamos assim, influenciado por isso, né? Então era tipo, pô, pra mim era quebrar com uma coisa ali. Na época eu trabalhava com os caras, então também tentava, né, seguir um pouco a trilha dos caras. E daí o Chico falou, não, cara, tem que ter trilha. Aí eu falei, pô, vamos fazer a trilha, né? Vamos lá fazer um som. E daí a gente marcou lá no estúdio, que era ali na Trajano, né? É um estúdio do André, acho que era o nome do André Centofante, né? Uma coisa assim. E daí aí foi o Chico, o Bruno, que é do Pântano, né? Da banda. Não? Foi você e a Lígia, mas o Pedro tava também. Não? O Pedro não tava? Então tava só o Chico e a Lígia, cara. E aí projetou o filme, né, na parede. E acho que a gente tinha pagado 1 hora, assim, de estúdio. E eles começaram a fazer esses sons aí. Esse... Foi um baixo do Chico com uma distorção, com um auá, assim. E pra mim, cara, foi um dos momentos mais emocionantes, assim, do filme, cara. Porque foi muito louco ver isso acontecer, assim, como que ele tava... sei lá, cara, construindo um som em cima de uma coisa que a gente já estava feita, né? Já estava lá. Só que também, de uma certa forma, remete a como eram feitas as trilhas antigamente, né, cara? Vinha com o filme e a pessoa traduzia algum sentimento em formato musical, né, cara? E é o que ele fez ali. Ele e a Lígia fizeram, assim, cara. Então, pô, fale um pouco. Foi muito massa esse dia aí, cara. Na verdade foi assim, né? Eu não, talvez o Pedro tava junto, não me lembro Eu acho direito. que ele tava junto, cara. Mas eu lembro que a gente foi pro estúdio, a gente levou um projetor desses, assim, Epson normal. E daí eu liguei um baixo elétrico num pedal de overdrive, num wah, e ali já tava com o cello, que ela toca cello, né?
E o que a gente fez foi, assim, a gente projetava o filme na parede do estúdio e tentava fazer umas jams, assim, fazer um som enquanto a gente estava vendo o filme para ir meio que escrevendo essa trilha conforme o que a gente estava vendo lá, assim. Mas foi totalmente no improviso, assim, com o que a gente estava vendo na hora. E daí a gente foi criando essas texturas, esses ruídos, né, microfonia e tal. Tem essa coisa meio de eco, de estacionamento. O baixo com o overdrive e o wah-wah tem essa coisa meio de metal ecoando e tal, né? E daí a gente passou para eles essas texturas para eles construírem no filme, assim. Mas basicamente foi isso. Foi tipo baixo, cello, fazendo jam, vendo o filme projetar na parede de improviso, assim. E depois eles levaram até isso aí, depois que vocês fizeram no tango também, que ficou muito do caralho, assim, né, na trilha do tango, assim, que é mais ou menos o mesmo processo, por assim dizer, né, com o filme já pronto, e daí fazem uma grande jam, assim, e que é parte da trilha do que tá lá no tango, assim. Então, de fato, sim, foi um momento muito legal, assim. Então... E vocês tinham uma versão pronta, então, do filme, que passou muito tempo circulando com um desenho de som completamente diferente. Foi um fracasso total, esse aí. Que massa, cara. É um filme... quase uma segunda versão do filme, né? Que circula que... Uma antiversão do diretor. Uma antiversão do diretor, cara. E é muito doido, assim, porque... eu vou contar essa história, foda-se. Eu lembro de um dia que eu tava... foda-se. Eu tava ainda trabalhando lá na Grafo, e daí tava... Putz, será que eu conto? Não, vou... Tava com o Ali, né? O Ali Muritiba. A gente tava voltando, e daí ele falou assim pra mim, porra, e esse filme, hein? Estacionamento aí, pô, empacou, hein? Porra, não vai pra lugar nenhum e não sei o que e tal. Aí eu falei, pô... Vai se fuder. Eu fiquei bravo, fiquei triste. Falei, pô, cara, a gente fez o que tinha que fazer, sei lá, cara. Eu curto o filme e tudo. Daí não sei, né, o que foi. Mas aí eu lembro logo depois, assim, tipo, acho que, sei lá, na mesma semana, assim, abriu lá inscrições, Festival de Brasília. Daí eu falei assim, porra, meu irmão, vai entrar no Festival de Brasília, cara. Porra, sei lá, cara, eu fiquei assim, fiquei obcecado, assim, com o negócio. Daí eu fiquei, tipo, vidrado, assim, botei uma energia desmedida, assim, no negócio. Daí um dia a gente tava lá na produtora, daí chega a Marisa, na época, a Marisa Merla, ela trabalhava lá. Daí ela falou assim, aí pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. O que foi? Pô, fui convidado para trabalhar no Festival de Brasília. Eu falei, não, vai tomar no cu, velho, não é possível. Daí eu falei, como assim, cara? Como assim? Daí eu falei, não, mas tem um filme, velho. Tem um filme aí. Daí ela, como assim? Que filme? Eu falei, o estacionamento, caralho. A gente vai mandar um negócio dela. Putz, cara, que bad. Nossa, cara, eu acho que eu fui até pro banheiro chorar. Assim. Eu falei, não, vai tomar no cu, cara. Não é possível, tá ligado? Não é possível isso. Daí ficou aquela coisa, assim. Daí eu, me imbuí, assim, daquele sentimento, assim, altruísta, né? Aí eu saí e falei, o filme vai encontrar o seu caminho, tá ligado? Eu falei, tá tudo certo. Falei, beleza. Não, porque eu era um funcionário ali, mas fiquei muito... Falei, caralho, cara. Pô, porque daí na primeira coisa que eu pensei, falei, perfeito, né? Você vai trabalhar no Festival de Brasília, já leva o filme junto. Pô, tá tudo resolvido, né? Bem inocentão, assim. Claro, nem podia, né? E de fato não foi. Aí passou mais alguns meses até ele existir efetivamente, assim, mas esse processo foi muito agoniante, assim, porque também é foda, né, cara, porque da mesma forma que o Chico falou, assim, tinha muito desejo da gente fazer os filmes e tal, mas também de mostrar os filmes, assim, né, de estar nesses lugares, de conversar com as pessoas, de muitas das vezes mostrar o filme junto com pessoas que a gente admirava, curtia também, rolou muitas das vezes isso e tal, mas aí depois deu tudo certo, assim, mas teve esse momento, assim, que foi inacreditável, tipo, caralho, velho. Pô, parecia que era tipo, não deu certo, assim, né? Teve muito... Foi presente esse sentimento, assim, né? Demorou muito, assim, foi agoniante. E essa primeira versão do filme, ela tá escondida... Sei lá, cara, eu não faço ideia, assim, porque na realidade o filme final, ele tinha 18 minutos. E esse era o corte final, assim, ele tinha 18 minutos. Mas esse tem 15,59, assim. Porque daí quando ele foi selecionado no Festival do Rio, essa história também é queimação total pra mim, mas foda, eu vou contar. Serve como histórias do cinema, né? Quando foi selecionado o filme, como é que ela chama, meu Deus?
Hilda Santiago, né, que é a diretora lá do festival, falou assim, porra, eu gostei muito do filme e tal, só que tem um problema, cara, no regulamento o filme tem que ter 15 minutos, curta tem 15 minutos. Eu falei, puta que pariu, cara. Daí ela falou, mas e aí, você vai cortar o filme? Daí eu falei, porra, daí eu tava, cara, eu pensei em todas essas coisas, eu falei assim, cara, tipo, o filme não vai logo, isso já era setembro sabe, a gente tinha terminado o filme, a gente tinha filmado ele em setembro de 2015, já era setembro de 2016. Um monte de coisa acontecendo na vida, eu tinha me separado, e não sei o quê, e saído lá da gráfica, um monte de coisa. Eu falei, não, eu vou cortar essa porra aí, foda-se, vamos fazer o parto do filme, né? E fui, aí eu mexi, tirei umas cenas, daí quem me ajudou muito foi a Lina Chami, com quem o Ricardo trabalhava, que foi professora do pessoal aqui. Daí ela assistiu um corte do filme, ela falou, cara, essa cena é uma bosta e tal. E de fato tinha uma cena que era uma bosta mesmo, daí a gente tirou e tal, daí deu 16h30. Daí eu tirei mais um pouquinho aqui, 15h59. Eu falei, cara, 15h59 vai? Disse, não, vai, 15h59 vai. Tá dentro dos 15 ainda. Daí eu mandei. Então, tipo, eu cometi enfim, eu fiz uma mutilação no filme ali. Enfim, eu vendi a alma do filme ali. Mas, porra, eu achava que... Nossa, precisava muito fazer isso, sabe? Sair ali e daí depois aconteceu o que aconteceu, assim. Então, mas essa é a história por trás dos cortes. Tem muitos cortes desse filme aí, sei lá, cara. Capaz de alguém ache outro por aí. Já teve meia hora, aí depois 25 minutos, 20. Teve de tudo, assim. Mas, cara, você falou uma coisa que acho que tá em tudo que você fala, assim, que é essa dimensão de como que os filmes nascem do encontro. E do encontro com os lugares, do encontro com as pessoas, e acho que especialmente das conversas, assim. E acho que é uma dimensão que talvez dentro de outras perspectivas de direção, as direções às vezes se abstêm, né? De ir até os lugares, fazer conversas de produção, Sim. fazer conversas de casting e tal. Então, acho que eu queria te perguntar justamente isso. Como que você enxerga esse lugar das conversas no filme? Esse lugar de tentar construir justamente o que você falou de um ambiente e de tudo para cada processo. E como que você acha que isso infiltra e como que isso tá nos filmes, assim? Putz, não, cara, acho que você falou uma coisa, pô, brilhante, assim, Gabriel, porque para mim essa é uma força muito forte mesmo, assim, de força forte. Não, mas é uma força que eu levo muito a sério, assim, de coração mesmo, assim, cara. O Vitor aí é testemunha disso. Para mim, dirigir um filme é estar presente no processo, assim, do filme, cara. Não existe esse negócio de dirigir... Porra, não existe dirigir profissionalmente, assim, cara. Não existe isso, velho, de verdade. Não, isso é uma mentira, assim, cara. Você tem que viver aquele processo e, de alguma forma, você precisa se encontrar e se reencontrar com a história e com as coisas quase que constantemente, assim, cara. Quase que obcecadamente, assim. Não tem como... lendo um livro, vendo um negócio, assim, é um trabalho quase que... obsessivo mesmo, assim, não tem como. Mas, assim, o encontro com as pessoas, seja elas... Por isso que eu não falo... Equipe é tudo, assim. Todo mundo que faz o filme, tá ligado? E isso são muitas etapas, assim, tá ligado? Desde a pré-produção, que acho que talvez esse lugar mais, assim... um fetiche até num certo aspecto, mas que para mim é uma continuidade desse trabalho que a gente vem desenvolvendo anteriormente, e depois também, tá ligado? Depois nesses encontros, assim, porque é isso que eu tô falando. Por exemplo, só retomando uma coisa que eu falei, essa história do rompimento, por exemplo, que eu falei para vocês, ela só foi surgir numa exibição lá na Colômbia, que os caras lá na Colômbia falaram. Falou assim, pô, cara, esse filme é um filme de alguém que precisava romper com determinadas coisas que estavam acontecendo na vida. E esse alguém é você. E eu falei, mas caralho, e como eu tinha passado por isso, eu soube identificar no filme daí. E eu falei, meu irmão, aconteceu isso. E aí foi também um encontro, digamos assim, com esse sentimento que era muito forte no filme, que alguém soube identificar e que você recebe. Da mesma forma, quando a gente exibiu o filme lá na França, daí um cara falou assim, que estava na plateia, um senhor já, ele falou, porque passou Curitiba, passou o estacionamento e passou a Canção do Asfalto. Daí o cara falou assim, ele falou, os seus filmes são os 2 primeiros, né? Daí eu falei, são. Ele falou, por que você distorce a realidade sempre? Eu falei, Ixi Maria, velho. E eu tava lá na porra, né? Eu falei, nossa, velho, o que eu vou falar pro cara, velho? Nossa, deu uma resposta muito merda, cara. Daí eu falei assim, não, é porque o Brasil é muito louco, e daí se você não... Eu falei um negócio assim, cara. O cara ficou...
Obrigado. Pô, não foi uma resposta... Mas assim, eu não sabia o que falar, cara. Eu nunca tinha pensado sobre isso, distorcer a realidade. Eu falei, caralho, velho, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, mas eu não distorço a realidade, mas não ia brigar com o cara lá, não ia fazer... Enfim, tava lá no templo lá, não ia brigar com o cara, né? Mas enfim, foi uma pergunta boa, mas assim... Pra mim, fazer cinema é isso, cara. Não tem jeito, assim. E muitas das vezes é reconhecer... Porque é isso, né, cara? O cinema tem uma coisa meio... Assim... Como é que eu posso dizer, cara? O cinema, ele se você não tomar muita conta, ele é meio predatório, assim, né, cara? Ele pega as coisas, assim, né? Ele captura as imagens, os lugares, as histórias e tal. Ele é uma máquina, assim, né, cara? Só que se você conseguir também levar ele para esse outro lado, ele também pode ser esse cinema que encontra as pessoas e daí, de repente, você fala um negócio, você fala, pô, eu tava pensando mais ou menos isso aqui. A pessoa, pô, eu tava pensando mais ou menos a mesma coisa, cara. E daí, nesse encontro, você faz um ajuste aqui, um ajuste ali, absorve isso. Acho que é possível de fazer um negócio mais gentil e camarada nessa caminhada, assim, que é o que eu almejo, assim, sempre. Por isso que talvez demore muito para fazer as coisas, porque demora muito tempo para você se sentir confiante, assim, o suficiente para dizer, não, beleza, agora. Só que daí é muito louco que quando acontece, aí acontece mesmo, assim. E aí quando acontece mesmo, assim, você vê a coisa acontecer, você fala assim, caralho, velho, que loucura. E aí cria uma certa sensação até de você também ser espectador desse processo. Eu senti isso muito no mês da gripe que a gente fez agora, que você também conhece bem, assim, que ele foi evoluindo, mudando. E aí é isso, né? Eu falo porque, claro, tô olhando aqui pro Chico e tô lembrando, mas assim, quando a gente chegou lá com o filme na casa dele, que ele vai revelar o filme efetivamente, foi um reencontro nesse sentido. Fazia tempo que não via o Chico, tava lá na casa dele, e essas coisas suscitam as memórias. A gente lembra de tudo que a gente passou, de tudo que a gente fez, e de repente a gente tá ali fazendo de novo, tá ligado, cara? E com novos aprendizados, com outros saberes, mas com o mesmo desejo, assim, de... cada um com o seu desejo particular, por assim dizer. Eu tenho um desejo muito forte mesmo de construir histórias ficcionais, fazer filmes para as pessoas assistirem e vivenciarem outras histórias. Gosto muito de filme de ficção, eu gosto muito de filme de ficção bom, assim, gosto pra cacete, assim, e quero fazer isso. Quero fazer filme que você... Cara, que nem no começo desse ano eu assisti lá o Heaven's Gate. Pô, eu quero fazer um filme daquele, não com aquela loucura toda, pelo amor de Deus, mas assim, sabe que você entra ali, você passa 4 horas da sua vida, quando você sai, você fala, meu irmão, o que foi isso? Eu assisti na pandemia o Dançando com Lobos. Puta que eu pariu, tá ligado? E esse é um filme, né, cara? O Kevin Costner também, um amigo que trouxe o roteiro pra ele, e ele meio que largou, falou, pô, cara, vai se fuder, cara, esse roteiro aí. Daí, anos depois, ele foi ver assim, e falou, caralho, meu irmão, é muito foda essa história. E daí ele fez um filme magnífico, cara. Eu acredito muito nessa força, assim, dos encontros, das amizades, dos olhares mesmo, das confidências, assim, dos sentimentos que às vezes as pessoas passam. E isso tem muito a ver com os lugares, né, cara, no final das contas, assim. Aqui, para mim, suscita muitas dessas histórias, assim. A gente se divertiu muito por aqui, a gente sofreu muito por aqui também, muitas coisas, e o cinema da gente carrega essas forças todas, assim, que a gente coloca. Mas eu boto muita fé mesmo nisso, nos encontros, e... essa tava quase terminando bem, né? Se você não tivesse falado isso, teria terminado bem, cara. Não, mas eu achei que faltou uma coisa assim, mas é por aí, sim. Massa, cara, muito massa. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu acho que talvez a gente acabe voltando para uma coisa, mas foi um assunto que meio que a gente falou por cima um momento atrás, assim, mas eu acho que seria interessante talvez falar um pouco mais, que é... Eu acho que esse início do filme, né? Que começa nesse plano da cidade e depois a gente vai pro estacionamento e a gente fica meio que enclausurado ali junto com o personagem, né? Então, e aí a gente praticamente nunca sai do estacionamento em si. E só sai no final ali com o carro, assim. E daí eu acho que seria interessante entender essa relação, principalmente de começar com essa trilha e fazer essa elipse pro carro, e daí... eu acho que é um filme muito curioso que você fala isso. Eu acho que eu também gosto muito da cena da pizza, assim, porque eu acho que é um filme que
em certas maneiras, assim como o lugar é muito escuro e ninguém fala muito ali no filme, assim, você encontra os personagens se encontram ali nesses tiques dele, né? Então, tipo, é o dono do estacionamento andando ali para apresentar o quartinho e ele fumando aquele charuto meio estourado e meio estranho, assim, daí o joinha, assim. E a cena da pizza também vem muito disso, que é isso. São pessoas ali que estão frequentando aquele lugar, assim, e eu acho que o estacionamento, ele, por você entrar e ficar tanto ali dentro, ele parece até que sai do mundo de verdade, né? Que você fica preso naqueles andares e cada coisa é um lugar e ele tá sozinho ali também e olhando para aquele lugar escuro e aquele negócio, né? De olhar pro escuro e quando você tá olhando pro escuro, o escuro pode ser muitas coisas, assim, né? Então, e aí dá espaço para esse realismo fantástico dos carros, né? E daí, nessa coisa que eu acho que do filme encontrar esses tiques. É o senhorzinho do jornal que tá... Ele não pronuncia uma palavra, mas ele tá sempre ali olhando todo mundo. E todo mundo sabe que ele tá olhando todo mundo, assim. Então, eu acho que... Eu gosto bastante dessas coisas, assim, no filme, assim. Ele tem... Não, ele tem esse detalhe, né? Esse senhorzinho, cara, Isso é uma dimensão que só fui pensar depois. Ele é o Seu Domingos, cara. Ele é pai da Elaine, que é a mãe do Santiago, a gente estava junto na época, e ele é falecido, ele morreu em 2021. E é muito louco, porque o Santiago viveu com ele um bom tempo. O Santiago se mudou com a mãe, depois que a gente se separou, ele se mudou com a mãe para Rondon do Pará, eles estão bem longe. E daí depois, até que eu acho que comentei isso com o Vitor, assim, cara, é muito doido porque... Por exemplo, é uma dimensão que tem no filme, isso é uma coisa muito legal do cinema. O Santiago vai poder ver o vô ali no filme, tá ligado? Para sempre vai ter uma imagem do avô ali. E é um efeito lateral, assim, de fazer cinema, mas que é muito legal também, num certo aspecto. Eu, às vezes, sinto saudade de ver minha avó, de ver as pessoas, assim, que eu tenho memória, mas eu não lembro propriamente dito, assim, talvez da voz, assim, eu sinto mais saudade da voz das pessoas, assim, da imagem nem tanto, assim, a imagem eu consigo me lembrar bem, mas da voz eu sinto saudades, assim, de algumas pessoas. Eu poderia ter também filmado ou gravado e não fiz, mas essa dimensão que você fala é muito doido, assim, cara, do filme, de pensar nessas coisas, porque... Na época parecia ser muito natural, assim, que essas coisas entrassem ali, entendeu? Tipo, vou colocar esses elementos, assim, vou trazer essas músicas. Ele funciona mesmo como uma coisa elíptica, assim, né? Ela dá uma volta e tudo. Mas hoje, assim, cara, eu demorei muito para aprender. Acho que eu demoro muito para aprender algumas coisas, assim, por isso que eu gosto de falar elas, assim. Porque daí depois do Duda vai mais ou menos repetir um pouco dessa operação, deles ficarem presos num lugar, embora não seja um único lugar, mas eles... ficam presos naquele restaurante ali, eles se movimentam e tal, mas eles estão presos numa certa situação, assim. E na série que a gente está fazendo agora, as pessoas ficam presas literalmente num avião ali, cara. E aí eu fico me perguntando, assim. E aí depois eu entendi, cara, com um grande roteirista chamado Paul Schrader, que os lugares, assim, as situações que a gente mais ou menos elege pra gente, com as quais a gente gosta de trabalhar, e na verdade... elas nos trabalham, na verdade, né? Que isso quem diz bem acho que é o Alain Bergala, ele fala isso, né? O verdadeiro cineasta, ele não é que trabalha sobre... Porque também tem essa interpretação meio... O autor é o cara que faz o mesmo filme 500 vezes. Não, o que ele fala é ao contrário, cara. Ele é trabalhado por temas que são temas que estão com ele e que muitas das vezes você não tem uma exata dimensão do que é aquilo, mas você vai sendo trabalhado por isso. E aí eu acho que esses lugares representam esses sentimentos. O estacionamento representa esse sentimento desse lugar assim, fechado, encerrado e tal, mas que no mesmo tempo está no coração da cidade, assim, está no centro da cidade, incrustado ali. E muitas das vezes o que eu acho mais, que eu gosto muito da arquitetura, é que é isso. Aquilo já foi um outro lugar, cara. Ainda num lugar nobre, assim, da cidade, cara. Porque é um lugar gigante e aquilo certamente foi alguma outra coisa. Que alguém simplesmente, cara, demoliu, ergueu 4 pavimentos lá e disse, porra, aqui cabe, cara, tipo 500 carros, dá pra gente ficar rico com esse negócio, sabe? A perversão da coisa é muito flagrante, assim.
Então esse lugar representa alguma coisa, né? O Paul Schrader, quando eu aprendi isso, vendo ele falar, ele falava do Taxi Driver, justamente, que eu tinha falado aqui antes. Ele falou assim, cara, eu demorei um tempo a entender que o táxi representa a solidão. O táxi amarelo ali do lugar representa a solidão. Ou seja, aquele cara é um cara solitário, é um cara isolado da sociedade. Mas ele falou, quando eu me dei conta disso, aí ele falou, né? Agora eu vou fazer um filme muito foda. Porque eu entendi isso aí, tá ligado? Agora eu entendi essa dimensão simbólica da coisa, por assim dizer, né? Mas aí é meio doido, assim, cara, porque tem coisas que são naturais e também tem coisas que são, sei lá, parte do seu universo, digamos assim, essas coisas que você estava falando do seu Domingos, no caso, que eu exemplifiquei, né, por ser o avô do Santiago, mas também o Pó, que a gente falou, que é um amigo, o Bruno, que estava até hoje, curiosamente, lá assinando um contrato ali com a gente, lá de ter participado no mês, o Ângelo, que é o cara que sai com o negócio do violoncelo ali. O Ângelo, por exemplo, ele é isso, ele é um cara que foi candidato a deputado agora, esse ano. Infelizmente ele não se elegeu, mas assim, quando você fala com ele, a dimensão principal da identidade dele é ser músico. Ele fala, cara, eu sou músico, ele se apresenta como músico, ele se identifica como músico. Mas no filme, lá atrás, pensando, eu chamei ele por ser um cara músico, mas no filme, curiosamente, ele faz o papel do músico. Que o cara tá saindo com a roupa de músico de orquestra, com um negócio ali, mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui pensar nisso agora, porque encontrei ele essa semana, a gente tava conversando, hoje o cara quer ser político e tal, mas lá no filme ele tá registrado como a identidade que ele mais se sente confortável, tá ligado? Como que isso aconteceu? Não faço a menor ideia, cara. Não faço a menor ideia. Mas tá lá, tá ligado? É o que eu vim conversando com o Vitor, isso, cara. Tem coisas que elas surgem naturalmente desses encontros que o Gabriel falou, dos encontros com as pessoas que nos suscitam essas coisas. Por isso também, para mim, sempre uma obsessão em buscar pessoas que a gente sinta as mesmas coisas juntos. Eu tenho uma certa repulsa à pessoa que apenas se relaciona profissionalmente, assim. Por quê? Porque muitas vezes a resposta não é profissional, entendeu, cara? Não estamos em busca do melhor diretor de fotografia, da melhor diretora de arte, do melhor ator, da melhor atriz. Não estamos em busca disso. Estamos em busca da pessoa que vai dizer assim, cara, eu tô aqui junto com você e nós vamos fazer esse filme juntos. Eu vou colocar o meu coração junto, as minhas coisas, e aí vai promovendo esses encontros. Por isso que, para mim, eu sempre tô com o alerta ligado para isso. Se a pessoa tá com a cabeça em outro lugar, pô, falou. E não tem problema, não é uma questão assim de ser um... Né? Tem vezes que é dramático mesmo, tem vezes que é dramático, mas assim, não precisa ser necessariamente, porque para mim é muito importante que quando a gente tá lá, todo mundo tá de coração, assim, mesmo, assim, muito forte. E aí essas coisas vão, porque daí as pessoas vão... Agora no mês, eu vou contar teve uma rapidinha que a gente foi filmar num lugar que era em São Luís do Purunã, no meio do mato, assim, e daí teve um cara que tava nos auxiliando lá, que era o mateiro lá da chácara, o cara chamava Gordo. Quer dizer, ele chama outra coisa, mas... ele se apresentou e pediu pra ser chamado como Gordo, né? Daí a gente, Gordo, isso aqui... E, cara, ele era um cara... Ele mesmo falou assim que ele tá na lida, né? Ele falou, vou lidar com esse negócio ali, vou lidar com esse negócio ali. Só que no dia que a gente foi filmar, ele ficou o tempo todo junto com a gente. Não porque precisava, mas ele ficou. E eu vi que ele ficava de olho no Vitor ali, ficava de olho no Murilo com a câmera, ficava de olho. Aí lá no final da diária a gente precisava fazer uma cena de uma sapecada de pinhão, e eu tinha falado, não, eu faço a cena, eu vou lá e faço, bota a roupa em mim, eu faço. Só que daí eu vi que ele tava ali perto e falei, Gordo, não quer fazer a cena aí? Daí ele, fazemos. E daí ele já foi botando, cara, roupa, assim, daí foi muito engraçado, porque ele tava de chapéu o tempo todo, de boné, assim, o tempo todo, e o boné dele tava escrito assim, o sistema é bruto. Daí, cara, ele foi trocar o chapéu, pra botar o chapéu do filme, daí ele fez assim, ó, ele não vai aparecer no podcast, mas ele fez assim, tipo... Ele já botou o chapéu assim, cara. Aí eu falei, o Gordo é careca, velho. O Gordo é careca, cara. Filho da puta. Ele só botou o chapéu assim dele. De onde é que tem que ir daí? Aí nós, não, é aqui, cara, senta aqui, não sei o que. Daí ele já sentou, começou a fazer, daí já viu o cara acendeu o bagulho ali e fez a cena, tá ligado, cara? Mas assim... o cara tava lá, sabe, velho? Ele nos ajudou a descobrir a locação, nos ajudou a conhecer o lugar. Pra mim, fazia sentido que ele entrasse ali. Daí já vem o produtor desesperado, mas não tem contrato. Você, porra, foda-se isso aí, cara. Você acha que o cara vai esquentar a cabeça com esse negócio aí? Isso na sua cabeça, não sei o quê. Tudo bem, beleza. Depois você entra nessa parte burocrática, mas assim... É um negócio que eu li muito tempo atrás, mas é isso, cara. O cinema é um negócio de fazer o controle da coisa. Esses lugares nos permitem ter um controle, porque você está num lugar, beleza.
Mas como no próximo estacionamento, tem que deixar a porta aberta, véio, porque as coisas vêm do lado de fora e às vezes vem coisa ruim. Não tem jeito, às vezes vem coisa ruim. Você vai ter que saber lidar com ela também. Às vezes é isso, vem esse cara lá, chatão. Faz a cena assim, faz a cena... Porra, cara. Porra. Né? Aí você vai ter que falar, a gente tá querendo fazer desse jeito aqui. Beleza? Beleza. E às vezes vem coisa muito boa. As contribuições são maravilhosas. E esses encontros, eu gosto muito que eles... se mantenham e se perpetuem, tá ligado, cara? Esse é o principal trabalho, eu acho. Poxa, essa você terminou bem. Essa foi bonita, cara. Eu pensei nisso, velho. Eu pensei nisso. Daí eu não falei pra não... Aprende um pouco. Bom, não sei se você quer falar mais alguma coisa que você não falou. Eu quero contar uma história. Quer contar uma história? Eu quero contar uma história que eu fiquei pensando que é uma história que... Tem 2 histórias boas. Tem uma aqui com o Chico, que tá aqui, que quando a gente foi lá no Curta Cinema, a gente tava junto lá no... A gente ficou o festival meio que juntos, assim. Ele já tava antes, eu cheguei depois, e a gente ficou meio que no mesmo hotel junto, assim. E daí no dia da premiação nós ficamos antes ali do coisa, tomando trago, não sei o que e tal. E fomos pra premiação, mas, fomos assim, sangue doce, né? Aí começou a premiação do Curta Cinema, né? Começou todo o negócio lá dos caras. Aí eles foram lá, o prêmio, né? Aí a moça veio lá, a moça lá do coisa, começou a ler o negócio dele. É o estacionamento, cara. Eu falei, que estacionamento? Ela começou a ler qualquer coisa, assim. O júri se reuniu e não sei o quê. Daí eu falei, é o estacionamento. Eu falei, que estacionamento, cara? Vai se fuder e tal. Aí ela continuou lendo dele. É o estacionamento, cara. Aí ela terminou, e o prêmio vai para o estacionamento dele. Eu falei, caralho! Aí eu falei, cara... Aí eu subi lá e falei, ele falou que era o estacionamento ali. Só que daí depois nós saímos. E daí ela... eu vou falar, foda-se. Aí ela tava lá e falou, cara, a gente... Aí conversando com a moça lá, que é a... Como é que ela chama, meu Deus do céu? Gente boa demais. Programadora lá, francesa, velho. Gente fina pra caralho. Daí ela tava lá, ela falou assim, não, o júri ficou entre 2 filmes, o Tango e o Estacionamento. Aí ele olhou e falou, filha de uma puta, pô, já tinha ganhado o outro lá, deixava... Eu falei, eu não tenho culpa, velho. Pô, os caras escolheram fazer o quê, né? E antes... Porque nós somos o Rei do Rio. Bota isso aí no podcast. Nós somos o Rei do Rio. Nós ganhamos tudo lá naquela porra daquele lugar. Lá. E antes, cara, mas essa história é boa, porque é muito triste e é muito engraçado ao mesmo tempo. No Festival do Rio, que teve todo esse negócio, do corte e tal, Aí eu fui, daí eu voltei pra lá, pra premiação do negócio. Aí foi aquela coisa, leva o prêmio, não sei o quê, daí beleza. Aí quando eu entrei no teatro, eu tava sozinho, tinha ido sozinho, assim. Aí, cara, juro pra vocês, sentou uma velha, assim, atrás de mim, com um vestido, cara, de formatura, assim, brilhante e tal. Daí eu sentado ali, do mesmo jeito que tô vestido aqui. Daí ela, o que você tá fazendo aqui? Daí eu falei, eu vim pra premiação. Daí ela já olhou, viu que, foda-se, né? Achou que podia ser alguma coisa, assim, um ator. Não era nada. Daí ela já cortou o papo assim e ficou ali, só procurando coisa, né? Aí entrou a premiação, lá, isso aqui é o estacionamento. Daí eu fui lá, voltei, daí quando eu tava voltando assim pra sentar, ela tava, você ganhou! Eu falei, cara, que filha da puta, né? Aí saiu toda a galera, cara. Aí foi muito engraçado, porque era isso, Júlio Andrade, Isis Valverde, só os atores famosos, né, cara? Os caras, parabéns. Aí cara, isso é muito foda. O Stepan Essencian, cara, ele chegou assim, daí ele falou assim, parabéns, garoto! Pá, apertou minha mão. E daí, cara, todo mundo vazou. Todo mundo, cara. Eu fiquei ali, aí todo mundo foi embora. Os caras, vamos lá pra festa, não sei o quê e tal. Entrava na van, ia embora. Quando eu vi, cara, não tinha ninguém. Não tinha mais ninguém. Eu tinha ficado sozinho no negócio, assim. E tava eu com aquela porra daquele troféu, assim. Aí chegou a galera do festival, assim, a galera desmontando as coisas, assim, a galera assim, a van, apoio. Mas, cara, meu, e aí, você vai ficar aí? Aí eu falei, não sei, velho. Você não vai pra alguma festa, coisa? Eu falei, não sei, velho. Os caras, você quer uma carona? Daí eu falei, eu aceito, velho. Daí eu entrei na carona com a galera ali na van, assim, os caras me levaram no hotel. Aí cheguei no hotel, os caras, neguei, beleza e tal. Aí desci, tava sozinho, cara. Aí desci lá, falei, tem algum restaurante aqui, alguma coisa assim? Aí o cara, tem um restaurante, pessoal do cinema aí, cara, vai aqui, chama lá Fiorentina, virando aqui do ladinho, pode ir lá. Aí cheguei lá, R$70 o prato do macarrão. Nunca vou esquecer. Aí eu falei assim, foda-se, né, cara? Ganhamos aí o prêmio, vamos lá. Aí eu tava comendo assim, cara. Aí eu olhei lá dentro do restaurante, bem lá no fundo, assim, tava
a Vânia Catani, que é produtora, né, de cinema, o Jorge Moura, que é roteirista, e o Walter Carvalho, fotógrafo. Aí eu falei, cara, agora que eu vou me dar bem, né, pô? Que isso, cara, pô. Fiquei olhando assim, falei, pô, como é que eu vou falar com os caras, né, bicho? Quer dizer, eles que tem que vir falar comigo, né? Fiquei, pô, mas juro, pô, botei uma fixação neles ali, cara. Eu ficava comendo lá de fora, olhando assim, falei, pô, os caras tem que vir falar comigo, cara. Os caras estavam lá no negócio e tal, já me imaginei com o cheque do Faustão ali, né, cara? Aí os caras saíram assim, velho, passaram olhando pra mim. Aí eu fiquei olhando pra eles, cara. Aí eles foram até o lado de fora, assim, e tinha uma quarta pessoa que eu não tinha visto de dentro, assim, que era uma moça que tava com eles. Aí ela voltou assim, falei, aí, ó. Pô, funcionou, cara. Ela voltou e falou assim, ô, você tava no Festival do Rio lá? Eu falei, tava. Você ganhou um prêmio, não ganhou? Eu falei, ganhei. Daí ela olhou assim pros caras e fez um joia, assim. Aí os três lá da puta que pariu, o cara da rua se fizeram assim, parabéns! Entraram no táxi e foram embora, velho. Aí eu terminei de comer e fui embora. Não aconteceu nada. Gastei 70 conto num prato. Em 2016. Então... Parabéns. Obrigado. Pô, não, mas foi isso, cara. Obrigado aí pelo... Nem sei quanto tempo passou pra mim. Passou tipo um dia que nós estamos aqui. Foi muito legal lembrar. O Vitor perguntou antes como é que tava me sentindo. Falei, pô, cara, eu tô feliz demais de poder falar de estacionamento tanto tempo depois, assim, cara. Nossa, quase 7 anos já que a gente filmou, já deu quase... Não, já deve ter dado já. Foi em setembro de 2015. Então, obrigado demais aí por você. Não sei se tá terminando. Tá sim. Tá terminando, então, obrigado aí. Obrigado, Miss também. Pessoal aí, o Chico, o Revê, Michael também, pô, obrigado a todos vocês aí. E, pô, cara, o projeto é muito maneiro, assim, cara. A primeira temporada que, quando vocês me chamaram, assim, foi um momento muito também... Eu me senti muito honrado, sabe, cara? Tem algumas histórias que a gente ouviu lá, gravando, que eu vou carregar pra vida, assim. Sugiro que vocês ouçam também, cara. Pô, principalmente a da Berenice, cara, A da Ingrid Wagner, foi um episódio impressionante, assim. Foi um absurdo, assim, cara, ouvir eles, cara, que, pô, pra mim se tornaram, assim, cara, referências de artistas mesmo. Simplesmente uma coisa que eu nunca esqueci que eles falam lá, que é aquela coisa, cara, de não existe referência, cara. Só existe o filme que eles querem fazer e eles fazem o filme brotar do jeito que eles acham que tem que ser e acabou, tá ligado? Achei muito foda isso. A Berenice, o papo mesmo com o Rafael e com o Bajo, com o Wellington e com o Alexandre, que são caras que eu gosto muito. A gente não tem, talvez, muito contato, assim, mas ter ouvido essas histórias, assim, acho que dá a dimensão de uma coisa que a gente sempre sentiu falta e que a gente conversava, mesmo sendo gerações distintas, assim, de tempo. Vocês são egressos, efetivamente, da faculdade de cinema, do curso, tem já uma tradição ali. Eu, o Chico, talvez a gente já tenha essa trajetória, né, mais lateral, assim, vem correndo por fora. Mas partilha desse mesmo sentimento, assim, cara, de que tem muita gente boa, tem muitas histórias boas, tem muita gente que se fudeu mesmo, assim, pra cacete, assim, aqui, fazendo... enfim, por um monte de coisa, cara, até o Chico falou, né, no começo ali, a gente vivendo hoje esse pesadelo político, assim, cara, quando você ouve as histórias da Berenice lá que a gente ouviu, né, cara, pô, ela tinha um filme, cara, ali, ó, era só empurrar pro gol um filme pra fazer... Cara, em coisa de 3, 4 meses, o Collor destrói a Embrafilme, o filme dela entrou assim, cara, num limbo que nunca mais existiu, tá ligado? O filme dela simplesmente morreu, assim. E aí a forma dela contar essa história de como que ela se remontou, sendo uma cineasta, sendo mulher, naquele começo dos anos 90, desgraçada do Brasil também, se assemelha muito com a nossa situação, e eu até falei isso. Se a gente teve algumas vitórias, assim, que a gente conta até com alegria mesmo, assim, do que aconteceu do filme, do estacionamento, do tango também, de tantas coisas que a gente fez aí, do Duda, de outros filmes que porventura a gente vai fazer, mas muito do que a gente vive hoje são filhos das derrotas dessa galera do passado, sabe? Que a gente precisa reconhecer. E até para ter uma certa compaixão mais com as histórias do pessoal. Esses tempos eu estava conversando, antes de fazer o mês, fiz questão muito de conversar com o Pedro Merege, que é um cara que conviveu com o Valência. Se nós estamos aqui no MIS, acho que temos sempre que fazer a referência ao Valência, né, cara, que é uma força da natureza assim, impressionante, mas também com o Beto Carminati, que é um cara que,
porra, foi muito incrível. Conversando com ele falou uma coisa que eu queria encerrar falando, e ele falou isso muito forte, ele falou assim, cara, um filme, véio, tem que ter respeito pelo cinema, ele falou, cara, tem que ter muito respeito pelo cinema. Ele falou, cara, não tem nenhuma pessoa, nenhum grande cineasta que não tenha feito um filme de merda. Ele falou isso pra mim. Não tem nenhum, todo mundo fez um filme de merda, cara, mas não tem nenhum ser humano de merda que tenha feito um grande filme. Então, assim, fazer filme, cara, tem que também ter a inclinação fortemente humana, assim, em todos os aspectos, em todos os processos, em todos os momentos. E eu acho que isso é uma coisa que vocês têm aqui, a gente tem também, tem uma relação muito fiel, muito direta, muito de coração. O Vitor falou, tá sempre de peito aberto, assim, e acho que esse é uma coisa que é verdade. Eu sinto também com vocês, a gente pode ser sincero, pode se abrir, pode estar sempre de peito aberto, sem necessariamente... Tem gente que acha que isso é uma fraqueza, né? Tem gente que acha que isso é uma coisa, uma dimensão de uma certa fraqueza, assim, parece que é um negócio sempre na defensiva. Não, cara, eu acho que a gente tem uma geração aí de gente muito legal, com bastante histórias aí também para coletar, para botar no podcast aí. Eu fico feliz de ter eu sido agora parte dele, ter sido um membro de contar histórias, assim. Quase não conto história. Não, cara, a gente que agradece muito, assim, você ter topado participar, Obrigado. por estar aqui de peito aberto pra contar as histórias. Acho que foi super, super bacana, assim. Sim. E, bom, acho que agradecer também ao Mise por ter recebido a gente aqui. Acho que foi e é sempre muito legal. Convidar vocês também para a sessão regular do Cerejeira na semana que vem. Bom, e deixo também o convite para vocês acompanharem as redes sociais do Cerejeira e também do podcast Histórias do Cinema Paranaense. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, Ju. Obrigado, Gabriel. Tchau. Tchau, tchau.